a informação à mão de semear, que é mesmo assim, porque estava-te assim, pega, queres? Pega. Tens. E se eu te disser, pelo menos é a sensação que eu tenho, podes-me dizer o contrário, mas a sensação com que eu fiquei na nossa indústria durante a quarentena foi que eu vou ser simpática. Não sejas. Não sejas, por favor. Eu até estava aqui já, pronto, não sejas. Não sejas simpática, porque eu vou complementar a frase a ser Então eu não vou ser simpática. Eu acho que 90% da nossa indústria não quis saber. Obrigado. E não te preocupes que não foi só a tua indústria. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Estamos aqui, mais uma vez, e hoje vai ser com a Yolanda, que trabalha no Gin House. E vou começar como eu costumo. Yolanda, como é que conheceste o menino Daniel? Stop. Primeiro tenho eu a minha pergunta. Sempre, ok? Que é, nós temos sempre um quarto convidado, ok? Não sabias disto? Um quarto convidado. Não. E eu queria que tu falasses primeiro Há mais garrafas. do nosso quarto convidado, que é para perceber um bocadinho daquilo que tu fazes e explicar um bocadinho sobre aquilo que nós estamos a ver. Ok, o quarto convidado 2. Para a Yolanda. O quarto convidado 2, porque da última vez com o João tivemos um Touriga Nacional de Trás-os-Montes. Yeah. E desta vez fomos mesmo ao Douro. Isto é um produtor pequeníssimo, só fazem 5.000 garrafas por ano. Podes mostrar a garrafa? Não. Não? Não sei se posso. Tá, não sei, não sei se me deixo, não sei se depois me chateiam por causa disso. Não, aqui o que importa é que eu descobri isto por acaso. Não sei se tens noção, daqui por 20, talvez eles comecem a largar. Talvez, mas se me derem as garrafas já não é mau. Sim. Se começarem a adicionar a gota já não é mau. Yeah. Deram ao Bruno Nogueira, portanto ele estava... Deram ao Bruno Nogueira? Portanto, pode-nos acontecer assim mesmo. E a mim nada? É isso. Bom, whatever. Grande pomado do Douro, um produtor super pequenino, só produzem 5.000 garrafas. Um produtor que historicamente não era produtor, não era a profissão dele. Uma quinta nova, produto fantástico. E preço ridículo. Que é isso que eu gosto. Vinhos bons, a preços baixos. Preço ridículo, queres dizer? Preço ridículo, isto se o pessoal... Lá está, preço ridículo para a qualidade do vinho. Se o pessoal fosse a comprar esta garrafa numa garrafeira, estaria por volta dos 10, 12 euros. Ok. Pronto, eu sei que em Portugal já é 10, 12 euros. Mas é uma garrafa que consegues encontrar facilmente no mercado tradicional? É assim, Continente, não, isso não encontras. Não? Não encontras. Vais ter que ir a uma cave de vinhos ou uma garrafeirasita qualquer. Já o vi em 2 ou 3 garrafeiras ali na Santa Catarina e em direção ao Rio, mas não encontras isto em supermercados. Obrigado. Desculpa lá, mas isso é o primeiro filtro. Não há supermercados aqui. Não tenho nada contra isso, é só para oferecer não, eu uma experiência foquei apenas diferente. nesse assunto porque eu sei que gostas de ficar nesse assunto. É só aquele toque. Pega lá para ti, que é para tu Yolanda, desenvolveres. como é que tiveste o azar de conhecer esta pessoa? E o azar. Olha, só por isso. Brinda isso, o azar. O azar da vida. Então, é a tua vez agora. Ele já falou que chega. Estava só a hidratar. Sim, eu também. Fiquei seca assim do nada. Então, Ora, foi numa fatídica noite. Já agora, sabes porque é que eu te pergunto a ti? Porque até agora, quando lhe pergunto a ele nunca se lembra como é que conheceu a pessoa. É o costume. Por isso, eu a partir de agora memória de mulher. Sabes que normalmente ele nem o nome dele sabe. Quanto mais. Como é que conhece as pessoas, não é? Aquela cena. Foi numa fatídica noite. Mas gosto muito dela. Como é que te chamas? Exato. Estou a brincar. Quem é esta pessoa? Estou a brincar. Quem é? Lembras da noite? Recordas-te? Não. Eu vou dizer. Foi uma fatídica noite em setembro. Que do nada aparece Mr. Daniel Carvalho. Setembro de? 2016, se não me falha a memória. 15. 15? Não, 16. Estás doido. 15 entrei eu no gym, por isso não podia ser. 16. 2016, setembro. E entra o Daniel e a Tatiana, pelujinha dentro, numa noite de sábado, com o maior lodo, ao qual nós não tivemos sequer tempo de nos apresentarmos, nenhum de nós, a equipa, ninguém. E foi do género, olha, vai trabalhar. Eu acho que já ouvi falar dessa noite, estavam no lodo e vocês foram todos ajudar, não é?
Aconteceram situações nessa noite e eles tiveram que entrar ao serviço Nós somos, do nada. somos assim. Claro, eles acham que são, coitados, mas eles chegaram lá e perceberam como é que se faziam as coisas. Pois, eles entraram lá a pensar que sabiam, não é? E eles entraram lá a pensar que sabiam, de facto. No entanto, eles viram como é que se trabalhava e como é que era uma equipa, de facto, sabes? Porque uma equipa não é feita de estrelas. Estavam é a de tentar abrir conjunto. um barzinho assim. Era um eles conjunto, estavam- pois eles achavam que iam ser assim as estrelas Estavam ali a tentar. do PAOK. Desculpem. Estrelas do pau. Eu às vezes sou engraçada, eu às vezes sou engraçada, mas é só às vezes. Champions. Yeah. Nada a ver porque não é nenhum dos meus clubes, por isso era só para deixar. Mas sim, foi uma noite assim um bocado atribulada e não tivemos sequer tempo de nos relacionarmos, ninguém. Sabia mais ou menos quem era o Daniel, não fazia ideia quem era a Tatiana. Como ainda hoje ninguém quer saber, por isso. Tu e ela têm sempre aquela relação fixe. Atenção, a Tatiana é uma das minhas melhores amigas, por isso... Pá, havias-te mas- recomendada mas por sim, ela, por isso mas sim. imagino que. Gosto muito, muito, muito dela. Mas sim, e aquilo foi assim estranho. Eu não trabalhei com eles no início. Trabalhou outro colega, o Jonas, mas entretanto puseram-nos a trabalhar. Aqui o Sr. Daniel, do meu lado esquerdo, que me roubou logo a minha estação, a minha parte. Claro. Ele disse, este lado é meu. E eu, mas é aí que eu trabalho. Ele, não, eu gosto deste sítio e é aqui que eu vou trabalhar. Entraste mesmo assim? Assim, a pé juntos. Ou isto é só pela beleza de contar a história? Não, Foi não. mesmo assim? Não, é verdade, eu estou a dizer... Chegas ali e... Não, eu estou a dizer a verdade, e ele sabe. Chegou ali e não, este lado é meu. E trás, começa a tirar o material dele. E eu, olha-me este gajo, quem é este caramelo? Chega-me aqui, acha que é tudo dele, deve achar que é vedeta. Pronto, trabalhei o primeiro fim de semana com ele. Isto no de Ginaldo. Isto no da ginásio. Sim. Nós tivemos um período... Desculpa, Ilana. Sim. Eu, a Tatiana, o Carlos Santiago e depois, mais à frente, o José Mendes, fomos contratados para o The Royal Cocktail Club. Só que houve ali um período grande, digamos assim, em que nós fomos contratados, que foi em setembro de 2016, até à abertura da casa do The Royal, que foi em abril de 2017. Pois. Ou seja, todo este período nós estávamos a trabalhar para o Royal, durante a semana, a desenvolver cocktails, a ter formações, várias formações, a preparar a casa. preparar toda uma abertura de um espaço, mas durante esse período, ao fim de semana, e eu algumas vezes, até mesmo durante a semana, para combater folgas ou alguém que faltasse, eu ia trabalhar, nós íamos todos trabalhar para o ginásio. Ao fim de semana. Ou seja, 6 meses de... 7, na realidade foram 7 no meses. total. 7 meses de desespero. Esta menina levou comigo. Basicamente. Foi duro. Com ele e, entretanto, para juntar à festa, para ser assim mais giro, porque já era mau ter um a comer uma cabeça, porque achava que era o rei daquela palhaçada toda. Ainda juntaram o palhaço mora a seguir também, não é? Veio o Santiago. Então eu trabalhava com o Daniel do lado esquerdo, eu no meio, o Santiago do lado direito. E foram 7 meses a trabalhar assim. Yeah. Com eles os dois. Mas os 7 melhores meses da vida dela Não. a trabalhar. Ele acha que sim. A realidade é que quando ele trocou, na realidade ele quando entrou no Royal, ele deitou uma lágrima, porque ele sabia que ia deixar de trabalhar Ao comigo. fim dos serviços ia lá ver um Não, foi verdade. Foi verdade. Ele sabia que ia ser Nós sabíamos que íamos estar ali temporariamente, ok? Mas o engraçado foi que nós, o pouco tempo que lá estivemos, que foram 7 meses, criámos uma ligação com todo o staff do ginásio. Não era uma família, éramos todos uma família. Pá, que até aos dias de hoje. Sim. Até aos dias de Isso é hoje. magnífico. Sim. Criámos uma ligação com todos eles. Tirando a Tatiana. Mas é assim, a Tatiana Sim, não mas tem é- ligações com ninguém. Ok. Pronto, isso é... pronto, Em isso- que foi de facto meses brutais, que é mesmo quando tu ouves falar muitas vezes em casas que têm o seu staff e etc, e que muitas vezes ouves falar, é uma família, não sei o quê, é aí que tu consegues também perceber muito do que é uma família em termos de trabalho. Eu, por sorte, também já o tinha tido noutros espaços anteriores, mas ali conheci outra, totalmente diferente e com uma abordagem ao trabalho totalmente diferente, espaços distintos, não vou confundir aqui o ginásio
com o Forte São João e com o Colasso, que foram as casas que eu trabalhei anteriormente, que foram muito marcantes para mim no meu trajeto, mas o Ginhouse foi uma casa que me marcou primeiro por ser a primeira casa que eu trabalhei no Porto, e depois por conhecer uma realidade totalmente diferente. Claro. Okay? Eu vinha de uma área que era uma zona Famalicão, que é digamos assim, uma cidade mais distante que não tem propriamente tanto turismo como tem aqui o Porto, e de repente estás a trabalhar aqui no Porto, em que basicamente todos os dias em que tu vais trabalhar tens que falar inglês. Pois é, não há hipótese. Começa logo por aí, logo a tua mudança, a tua abordagem é totalmente diferente. Apesar do trabalho ser o mesmo, muda tudo. Sim, e depois tens, também percebi que, apesar de eu estar habituado a um volume de trabalho muito intenso, não é? Entrei aqui numa realidade que também foi muito intensa. Ele entrou em várias realidades. O Ginhouse faz este ano 8 anos. Ou seja, agora tinha 4 em anos. novembro. Ou seja, pronto, naquela altura tinha 4 anos. Tinha 4 anos, sim. Ok. Já era bem conhecido, por isso estava sempre Já a bombar. estava bem enraizado O no Ginhouse Porto. foi conhecido Sim. desde o momento em que abriu. Desde que abriu foi uma casa que explodiu, sinceramente, mesmo a nível nacional. Vamos a falar que é uma casa que chegou a ter 400, não sei neste momento. Não chegou a ter tantos, mas chegou quase chegou perto. 400 Está com 330 diferentes gins mais ou menos. na prateleira, não é? Garrafeira. Abriu com o boom do gin tónico? Sim. Sim. Ah, está bem. Ok. Sim. Ok. Como é que chegas ao Ginhouse? 2015. Eu começo isto de brincadeira, ou seja, no mundo de bar, Ok. num Toda a verão. gente começa por brincadeira. Foi num verão. Não sei se percebeste. Estou a começar a perceber que é quase tudo. É quase tudo. Foi num verão, ou seja, um amigo do meu namorado trabalhava num barzito de rua, na Póvoa de Varzim, que é de onde ele é natural, e num fatídico verão, acho que foi 2009, se não me falha a memória, ele pergunta se eu estava interessada em servir às mesas, ou seja, tirar um dinheirinho durante o mês de verão. E eu, como gostava pouco de sair, eu gostava pouco de pedir dinheiro aos meus pais, achei que era giro. Então podia conciliar ir à praia durante o dia e à noite ganhar para mim e poder, quando terminava o trabalho, que era por volta das 2, poder ir para as discotecas com o meu dinheiro. E assim foi. Adoro isso já agora. Não, ela gosta pouco, está bem. Por aqui está Mas tudo foi bem. assim. Também na nossa área quem não gosta. Mas foi mais ou menos assim, ou seja, eu queria ser eu a ganhar dinheiro, que era para se eu estourasse 20, era 20. Se estourasse 100, o problema era meu. Exatamente. Tinha sido eu a ganhar. Gosto muito disso. E eu sempre podia pedir dinheiro aos meus pais desde muito miúda. Por isso, eu até passar a ferro passei para as amigas da minha mãe, que era para ganhar dinheiro para poder Adoro. estourar a seguir, para ir ao cinema. Adoro. Fazia um bocadinho de tudo. O que desse para fazer, até enrolar etiquetas de camisolas, cheguei a enrolar. Podemos falar sobre isso lá em casa. Muito engraçado, muito engraçado. Cheguei a fazer, Adoro. tomar conta de miúdos, tipo, o que vocês podem imaginar, tudo o que pudesse para ganhar dinheiro, Adoro era o que eu isso. fazia. Sim, senhora. Fácil. Então, fiz esse verão, acabou o verão, entro na faculdade. Ou melhor, já tinha entrado na faculdade, tinha andado ali um ano e tal a brincar, Como todos, não é? tinha sido giro. E achei que não podia ficar assim, porque já estava a brincar há muito tempo e os meus pais já não estavam a achar piada. Então, se calhar, tinha que arranjar trabalho, que era para começar a pagar a faculdade. E assim foi. Arranjo então o primeiro trabalho, outra vez, ou seja, no verão a seguir, em 2010, em Mindelo, no Clube Atlântico, que para mim é histórico para a minha O Atlântico infância. tem aquela cena de bowling. Exatamente, tem uma pista de bowling lá dentro. Que top, meu. Ou seja, aquilo para mim, eu lembro-me de miúda, porque passei os meus verões todos em Mindelo, que os meus padrinhos têm lá uma casa. Então eu lembro-me de menina, muito pequenina, tipo 8, 9, 10, 12 anos, a ver os mais velhos, como o meu primo e assim, porque iam para o Clube Atlético e eu que também queria ir e não podia. Fogo. Mal eu sabia que alguma vez na vida E iríamos estrear a sério atrás de um balcão, ali, a servir, olha, normal whisky cola, vodka limão, É assim que toda a gente não sei começa. Mas quê. adoro aqui o facto de começar por não querer pedir dinheiro aos pais. Sim, isso nunca Adoro quis. isso. Nunca quis. O meu primeiro trabalho foi num cafezinho também tirar cafés e dar pequenos almoços a 10 euros por dia, nos intervalos da escola.
só Olha. porque não queria pedir dinheiro para poder ir sair ao fim de Eu semana. comecei assim com Adoro. 13 anos no café do meu irmão, Adoro. para ganhar dinheiro para uma bicicleta. Era aquela, Adoro isso. aquela cena de teres objetivos, tu sabes que queres E ele- aquilo, mas não queres pedir. E ele deu, chegou ao Natal e deu uma bicicleta. Pá. Foi magnífico. E eu fui assim que Adoro. comecei. E foi de brincadeira, fui nesse verão outra vez e achava um piadão, não é? Ouvia música, dançava, bebia uns shots, era fixe, E ainda ganhavas dinheiro. ainda ganhava dinheiro. E só trabalhava um dia por semana, que era o sábado. E aquele dinheiro que eu ganhava ao sábado, era um espetáculo. Sabe muito, não é? Era um espetáculo para a semana toda, era uma Naquela maravilha. altura sabe muito. Sabe? Entretanto, tive a oportunidade de continuar. Em vez de ser só o verão, fazer a temporada toda de inverno, porque eles trabalhavam muito bem no inverno. Tinham um nicho de mercado que, convenhamos, que não tinha mais ninguém. Se calhar as pessoas que frequentavam o espaço não as deixariam frequentar outros espaços, porque existe nichos para tudo, certo? Claro. Eu ia lá tens- jogar bowling no inverno. E no verão tens a piscina no exterior, ou seja, aquilo até dava para umas festas Espetáculo. engraçadas. Era uma sim. casa muito fixe. Inteligente. Na zona- Sim, sim. na zona- E com anos, estou-te a falar que Com muitos anos. o primeiro aniversário que eu fiz lá como funcionária, eu acho que eles estavam a fazer 15 ou 16 anos de casa. Ainda existe? Ainda existe, Espetáculo. ainda existe, Oh. é verdade. E o mesmo amigo, o Joel, o mesmo amigo que me fala do primeiro bar que eu trabalho na Póvoa, como empregada de mesa, e foi assim que eu aprendi, foi a ver os colegas de bar a trabalhar, é o mesmo que me fala do Clube Atlântico. E eu acabo de ficar para aí 3 anos lá, em que fiz um pouco tudo, fiz bar, fiz caixa, fiz bengaleiro, fiz, olha, o que desse. Whatever. O que desse. O Pedro chegou a trabalhar lá, um período também, trabalhávamos os dois, eu e o meu namorado, e depois dali achei que, e sempre a estudar, sempre na faculdade, e achei que se calhar precisava de saltar, porque era muito complicado ir do Porto para Mindelo, não é? E o que eu perdia de tempo e dinheiro para me deslocar para Mindelo. Daí meto na cabeça que quero sair dali e vir para mais perto. Moras no Porto, estás a ir para fora, ou te pagam muito bem ou então não te compensa. Claro, claro. E eu queria ganhar mais porque de facto queria começar a investir mais nos estudos. E mando currículos para todo lado, e mais alguns que me possam imaginar, pelo Facebook. Ok? Por mensagem- Já falámos nisso uma vez. Por meu. mensagem privada. Já falámos Por nisso incrível uma que vez, pareça. pá. É verdade. Adoro isso. Em 2012, vou à entrevista do Gaga, que é o antigo Buda, para ver se a coisa colava, que o meu atual patrão trabalhava lá, Era o gerente. era o gerente do espaço. Não nos conhecemos, de facto, mas pronto, não deu, não Sabes, deu. desculpa só te interromper. Isto, como ela está a dizer, sabes que o mundo é uma ervilhinha. Pois é, dá para ver. Uma ervilhinha. É mais do que o que imaginas. Sabes que eu tive, em fevereiro deste ano, eu estive no Brasil. E eu estive em casa. Não, espera aí. Repete isso com um sorriso. Explica aí, o que é que foste fazer ao Brasil mesmo? Foi Foi no trabalhar, Carnaval. bacadinho, ele foi trabalhar. Foi no Carnaval e, portanto, Foi fui curtir o pesquisar Carnaval. Ele foi trabalhar. Fui curtir o Carnaval. Não, Novas estava férias. cachaças. Férias, Ah, ok, basicamente. ok. Foi- Férias, fui curtir o Carnaval para o Brasil. Porque posso. Mas pronto, mas sim, Conclusão. conclusão. Então, eu fui para casa de um amigo que já esteve cá em Portugal, ok? Durante 10 anos, salvo erro, a trabalhar. E esse amigo era segurança cá, aqui em Portugal. Trabalhava na Póvoa do Barzinho. Onde é que ele trabalhou? No Forte. Não. No Gaga. Ou Trabalhou no no Gaga. Buda. ok? Antigo Buda. Era o segurança do Buda e que depois também chegou a trabalhar com o Miguel, Com o Miguel. como segurança do Plastic, que é uma Incrível, discoteca no... que é a primeira no- discoteca do Miguel, neste caso. do Miguel. É o primeiro espaço do Miguel, que ainda existe. o mundo É muito é pequenino, mesmo O mundo é muito minúsculo, pequenino. é minúsculo. Ervilhinha. É um verdade. brasileiro, está no Rio de Janeiro, nos arredores do Rio de Janeiro, e eu fui para a casa dele, por intermédio de um amigo meu também daqui do Porto, e fui com ele para a casa dele, e quando começámos a falar, viemos a descobrir que ele, apesar de ter estado aqui uns São essas anos conversas que eu em adoro. Portugal, trabalhou com o nosso ex-patrão também. São O essas meu O ex-patrão seu e ex-patrão, o o meu atual patrão, que é o sim. Miguel, Com o Miguel. trabalhou com ele. Adoro essas O mundo conversas. é
assim, Minúsculo. deste tamanhinho. Adoro. São essas É muito conversas que pequenino nós mesmo. Desculpa te Não interromper, tem mal, foi não tem só mal. aquele... Mas é mesmo engraçado porque isto acontece diariamente a todos nós. Há sempre alguma coisa, alguma ligação, algum ponto que nos faz voltar a alguém que passou na nossa vida de alguma forma ou que se mantém. E foi engraçado, eu na altura pelo Facebook, uma coisa tão simples como um clique, mandar por mensagens privadas. Ligam-me do Baixa Bar na altura, tinha uma gestão diferente da que tenho hoje e acho que o conceito também era ligeiramente diferente e pedem-me para fazer um trial numa sexta-feira. Eu digo que sim, porque sábado teria que ir trabalhar para o Clube Atlântico. Então, sexta-feira tudo bem. E atiram-me aos leões. Típico. O gin ainda não existia. Ainda não estava aberto. Eu não tinha aberto. Ia abrir passado pouco tempo. Eu venho fazer o trial em setembro, para eles em 2012. Atiram-me aos lobos. E eu faço, não é? Os meus pais eram clientes da casa e não sabiam que eu ia fazer o trial. E foram lá nessa noite. E viram-me atrás do balcão. Que top. Estás a ver? E que deu atrito? E foi de chorar a rir. Ao menos foi O positivo. meu pai achou o máximo. A minha mãe fez assim um bocado de drama. Já agora, o que estavas a estudar na altura? Química. Tem muito a ver com a nossa área. Adoro. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver. Tem. Química. Tem e não tem. Já, claro, na Química 1.1 dizem já agora a reação do gin com a tónica, quimicamente falando, é esta. Tu és o gajo que leva logo tudo ao extremo. Não é porque normalmente as mães ficam sempre um bocadinho mais ofendidas. Não, ela sabia, ela sempre soube que eu trabalhei, ela não sabia era que eu ia para aquele bar em Para específico. pois. E o choque dela foi ir sair E ao sítio que vai normalmente, não é? Ela com o meu pai, com os amigos, e dar de caras com a filha atrás do balcão a trabalhar, a fazer morritos e caipirinhas. Olha lá. Espetáculo. Foi muito giro, foi muito giro. Os meus padrinhos conheciam a gerente. Ainda me disseram, podias ter dito, querias vir trabalhar para aqui. Eu disse, mas eu Não quero não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu, se algum sítio me quiser a trabalhar, é porque eu mereço. Não é? É porque gostam do meu trabalho de alguma forma ou de mim. E acabei por ficar. Demoraram para aí 2 meses a falar comigo. Mas ou seja, Deixaram-me no vácuo. acabas esse trial e nunca mais dizem nada durante 2 Não. meses. E eu voltei a trabalhar normal, volto à faculdade, porque era setembro, iniciou tudo normalmente, o ano letivo. E em novembro ligam-me a dizer que afinal tinham achado piada. E Tinham que abriu o gostado. Gin House. E que, não. Não era para aí? baixo. Para o baixo. E vou para o baixo. E trabalho Para o baixo. 2 anos e meio, mais ou menos, no baixo. E cheguei a trabalhar a full Sou time. amador aí. 2 anos. Acho que foi 2 anos e meio. É? Não, porque entretanto as coisas mudam. Claro. As gerências mudam e como às vezes acontece, as equipas têm que vir embora, certo? É uma coisa completamente normal. Claro que é. E por acaso, na altura, foi isso que aconteceu. Dispensaram a equipa porque a nova gerência não queria. Acontece. Isso não parou. Nessa altura, eu já tinha feito uma pequena alteração na minha vida, que foi, achei que já não queria química. E foste estudar o quê? E fui estudar outra coisa. O que é que foi essa outra coisa? Ciências e Tecnologia do Ambiente. Estás a ver? Ambiente tem muito a ver. Quando está sol, o gin e a tónica reagem de maneira diferente. Exatamente, e os óleos e pronto. Está tudo relacionado, tens razão, está tudo relacionado. Adoro. Mas, então, e a mãe, como é que reagiu? Não tinha como reagir porque eu sempre disse, eu trabalho, eu pago os meus estudos, eu faço um pouco aquilo que eu quiser. Então aí tudo Aí bem. ela já... Aí não dá. tudo bem, aí tudo bem. Aí ela Era já. eu que pagava, certo? Em que ano ias na Química? No terceiro. Apeteceu de começar a dizer. Tiveste equivalências ao menos? Sim. 3? Então, Não, é- tive bastante. Mais? É sempre uma cena fixe. Tive começar a bastante. usar. Sim. É uma área muito mais vasta, percebes? Adoro. Tu falas É das fixe, 4 mas- áreas principais, que é Biologia, Geologia, Química e Física. Então abrange-te um pouco mais. Acabaste E, essa ao menos? Acabei. Prontos, ok, magnífico. Desculpa, eu só precisava de saber o fim antes de continuar a história. Mas toda a gente achava que eu não ia acabar, por isso eu era a única que dizia que naquele ano em específico eu ia conseguir concluir. Ao qual o Pedro me dizia, não digas isso, quando chegar à altura a gente fala, não prometas coisas que não sabes Mas que vais conseguiste. cumprir. Mas consegui, no ano que me comprometi a terminar, nos 3 anos, eu tinha que terminar e terminei. Mas ou seja,
Começas no baixo, coincide com o trocar de curso. Troco de curso, inicio atividade extracurricular no laboratório, enquanto estudo e trabalho a full time. Exato. Começo a ir para o laboratório no meu terceiro ano de CTA, neste caso. Faço as 3 coisas e, entretanto, ainda acho que não tinha mais sarna para me coçar e vou trabalhar durante X dias Demasiado tempo livre. para o que é o atual base, que na altura se chamava Garden. Base. E antes de ir para o Enquanto ginásio. estava a tentar finalizar o meu projeto final de licenciatura. Mas correu tudo bem. Correu tudo muito bem. Aliás, está viva. O projeto foi incrível. Aconteceu tudo, está tudo bem. E recebi o convite, entretanto, depois para o mestrado. Já tinha a tese, já tinha tudo. Tinha o convite, só faltava aprovar a faculdade, a minha entrada. E entrei. Ok. Jesus, e acabas mestrado? Sim. Mas, então espera aí, eu aqui estou um bocadinho confuso. Ia trabalhar ao fim de semana. Eu aqui estou um bocadinho confuso. Tu nessa altura já sabias que querias bar? Eu nunca consegui decidir. Ok. Ou Isto- seja, quantas mais opções melhor naquela altura? Eu nunca consegui decidir porque sempre gostei das duas coisas. Ok. Ou seja, eu acabei por me decidir pelo bar, certo? Mas nunca deixei de gostar de laboratório. Ok. É uma coisa que há de estar sempre presente em mim. Eu vou-te dizer isto só para perceberes um bocadinho. Eu já conheci a Yolanda já há uns aninhos, não muitos, mas relativamente poucos. E há uma história também ainda mais para trás dela. Que nós não sabíamos, mas nós passámos a saber. Passamos a saber. Pessoas que passam no nosso Pessoas que percurso. passam pela nossa vida, que acontece. Mas eu vou-te dizer isto. Todo este período de quarentena, ok, passou, sabes que nós estivemos em casa durante muito tempo, tivemos acesso a muita informação, muitas formações dada pelas marcas, eu inclusive fiz algumas, e das grandes pessoas que eu conheço, porque muitos seguem-me no Instagram, no Facebook, e eu também a eles, a Yolanda foi talvez das pessoas que eu mais assisti, vi que estava presente nos diretos que nós fazíamos para falar de marcas, nas formações, e isto tem a ver muito, Gosto. muito Sim, senhor. no percurso Sim, senhor. que ela tem académico. É uma bola, ok? Não consegue, não consegues parar, mas já está no teu gene, Eu não já consigo parar De querer mais, Percebes? querer mais. ela quer mais, quer perceber mais. E isto foi uma das coisas que eu percebi da Yolanda. Aliás, eu dei uma formação para o As de Copos, e eu de repente vi, what the fuck, a Yolanda está aqui. E ela, olá, e eu, Yolanda, As de Copos em Lisboa, percebes? Habitualmente o grupo que conhece o As de Copos é Lisboa, e de repente calha-te aqui, e eu olho, o que é que se passa aqui? As de Percebes? Copas, E Lisboa. portanto é uma cena muito interessante. Sim, senhor. Ou seja, as de copos, essas formações todas, isto foi tudo confinamento. Exatamente. Entretanto, finalizo o meu projeto da faculdade, a trabalhar ao mesmo tempo no baixo, ao mesmo tempo no Garden, ao mesmo tempo namorado, família, tudo, e das trás. Mas eu aqui continuo curioso. Família, como é Top. que reages sobre isso? Top. Os meus pais, para eles, percebiam perfeitamente, a partir do momento que entendem que era um objetivo e um meio para atingir um fim. Eu, desde que a faculdade não ficasse para trás, eles não se importavam com o meu estilo de vida. O meu namorado também não, ou seja, para quem já conhece, eu namoro há 15 anos, e o Pedro sempre fez parte deste estilo de vida. Apesar de não ter nada a ver com este estilo de vida, não é? Ele faz uma coisa completamente diferente. O que é que ele faz? Ele, neste momento, é motorista de Uber. Então, Ou seja, ele já passou também por 1500 coisas diferentes. E na altura? Estava a estudar Ok. também. Ou seja, também não importava muito o estilo de vida que tinhas? Era um Sinceramente, olha, eu entrei em 2009 para começar esta atrapalhada toda. Em 2010 o Pedro vai para a Itália estudar, por isso Cara, não digo nada mesmo. O gajo foi-se embora, meu. está tudo bem. Não, ele conhece, ele sabe perfeitamente. Eu tenho um tipo de relacionamento relação que as que coisas são o que são. é Adoro. raro.
as coisas são o que são. Adoro. O Pedro é o meu melhor amigo. Adoro. E eu costumo dizer que o Pedro é o meu fã número 1 e a pessoa que mais me incentiva a fazer tudo o que quer que seja relacionado com a minha vida e com a minha carreira. Seja ela em laboratório, seja ela no bar. Eu quando encontrar uma mulher assim, eu vou casar. Ele é a primeira pessoa a fazer isso. E ele sempre me apoiou imenso. Sempre, eu quando lhe disse, não, eu acho que se calhar está na altura de mudar, na altura de encontrar alguma coisa diferente, um objetivo diferente. Pá, e ele sempre disse, não, eu acho que sim, eu acho que aquele sítio era fixe para ti, se calhar fazeres não sei o que era bom. E sempre me apoiou ao longo destes anos todos. Fantástico. Isso conta muito. Sim. Isso conta muito. Eu aqui continuo curioso com o detalhe de quando é que tu percebeste que os estudos que tu estavas a fazer, basicamente não ias trabalhar nessa área. Eu cheguei a trabalhar na área. Ok. Ao mesmo tempo que trabalhava em bar. Ok. Desculpa, então não interrompo mais. Não tem problema, não tem problema. Eu fiz, entro para o mestrado, a convite do CIMAR, que é um dos centros de investigação mais importantes de Portugal, se não o mais importante, de investigação marinha, e bastante importante no mundo, com um peso muito grande, a nível de investigação, sim. E têm acórdãos com vários centros de investigação mundiais, inclusive fazem investigação na Antártica e coisas do género. Nós, nesse aspecto, as pessoas não sabem, mas a investigação em Portugal é muito, muito grande. E tem um peso muito importante na comunidade científica lá fora. E eu continuo, ou seja, eu queria tirar o mestrado e tinha que o pagar na mesma, não é? Claro, ele não é de exatamente. 2 anos. Os pais até aí não pagaram nada, não deviam começar agora. Exatamente, se era eu que queria tirar mais um grau, eles não são obrigados a nada, Claro. certo? Já me deram tudo o que tinham para me dar até o 12º ano. Adoro essa maneira de pensar, desculpa. Mas não é normal em Portugal, eu tenho essa consciência. Sim, em Portugal. Não é nada normal, não é? É normal lá somos fora, super- provavelmente, é verdade, aqui não. pá. E eu, ainda no Baixa, entro no mestrado, a trabalhar full time, faço tudo, faço o primeiro ano, tudo bem, com excelentes notas. Para quem dormia pouco, tinha que sair do bar. Quem dormia pouco com 4 empregos. Para quem entrava em casa às 3 da manhã para dormir e às 8 tinha que estar nas aulas no ICPAS, não era assim muito fácil. Mas a gente lá arranjava. Dava para fazer na mesma. Faço o primeiro ano, muito bem, vou para o 2º ano, ou seja, o ano da tese, e dou continuidade à tese da licenciatura. Ou seja, vou mais além do que já tinha feito. E é quando se dá, então, a mudança de gestão do espaço em que eu estava a trabalhar e tiram-me o chão. Fico sem trabalho, fico sem possibilidade de pagar o mestrado. Orgulhosa como um cão começou, Claro, pedir não dinheiro. aceitei Exato. dinheiro de ninguém. Yeah. Em abril, isto foi em março, em abril arranjo um pescado, assim também no bar, continuo a ir na mesma naquele ano, porque já estava pago. Continuo a ir aquele mês, o que estava, vou, faço uns pescadinhos num barzito que hoje é atual, vermuteria, O que era na altura? chamava-se Destilaria, Destilaria. que a Inês na altura foi para a destilaria ainda, foi depois de mim, eu faço a abertura da destilaria, Inês Moreira. a Moreira, eu faço, imagina, de abril a agosto, ou seja, foi pouco tempo, foram 4 meses, mas entretanto sempre a mandar currículos, e já tinha mandado e tal, daquela vez, do Facebook, e calha-me do Miguel telefonar, porque deve ter apanhado o meu currículo lá para o meio, e chama-me para uma entrevista. E eu fui, conversa, puxa conversa, e o mundo é pequeno, e o Miguel andou na escola com o meu cunhado. Estás a ver? É pequeníssimo, pequeníssimo, meu. A polva é muito pequenina, calma, a polva é muito pequenina também. Mas sim, é normal, a minha cunhada chegou a ser porteira. Só para a gente perceber, falas muito na Póvoa. É uma terra que me é muito querida, sim, é a terra do Pedro. O Pedro é natural de lá. Eu nasço no Porto, sou criada mais ou menos entre Irmesinde e Ariosa. Irmesinde, que é de onde é que eu quero... Espetacular. o meu querido. Espetacular. Os meus pais ainda hoje vivem em Irmesinde, É verdade. ainda hoje lá vivem. Mas sim, eu sou criada entre Ariosa por causa dos meus pais e dos meus avós. Pertíssimo dos meus pais, A sério? na Gandra. E Conheces então, os seus pais? Acho que não, Acho não que não. sei. Quer dizer... O mundo é tão pequeno também que a gente não sabe, não é? Exatamente, Nunca pelo que falámos vimos nisso. até O agora. mundo não sabe, é verdade. O bar que o nosso querido Daniel começou ali no nosso vila, É verdade. ou seja, ali uma no coisa vizinho. que para nós que somos dali é um sítio
enigmático e toda a gente começa também a sair um pouco por ali. Mas sim, acabo por me ligar um pouco mais à Póvoa, talvez por causa do Pedro e da oportunidade que me dão de começar a trabalhar por lá, e daí mantenho-me com a ligação muito para aquele lado. E sim, na entrevista com o Miguel, reparo que ele conhece muitas das pessoas que eu conheço, ele conhece a família do Pedro, e sinto-me assim um bocado assustada logo na primeira... Na entrevista, não é? Tipo, ele vai saber tudo sobre mim, amanhã. O problema é que eu acho que ele sabia muita coisa, não é? E eu fiquei assim um bocado assustada. Ao qual ele me diz, não, eu já te tinha visto trabalhar. E eu, como assim? Então aí começaram... Acho que tipo uma ameixa seca, foi que eu fiquei naquele momento. Fiquei sem nada dentro de mim. E ele diz que se recorda de mim, na altura que estava para abrir o gin, se recorda de mim a trabalhar no baixo. Pronto, eu dava lá a fazer o reconhecimento de terreno que todos fazem, não é? Claro. Sabes que, para quem não conhece, quem não conhece o Miguel, e eu por acaso, ainda há pouco estava a vir no Nogueiras, passei pela Baixa e vi o Miguel e cumprimentei. No fundo, o Miguel também é um bocadinho um caçador de talentos. É a realidade. O Miguel tem é um bocadinho isso. E eu vou-te dar um exemplo daquilo que é o Miguel. Em 2015 eu fui fazer um lançamento de um gin, que era o gin tinto na altura. Era um gin novo no mercado, um gin português. Era de Valença. E é de Valença. Okay. E eu, pela excelente relação que tenho também com a Decanter, que é dali de cima, que é uma empresa de distribuição dali de cima, que foram os produtores e que lançaram o gin. Eu fui fazer a apresentação a Lisboa, no Gin Tasting. Okay? E o Miguel também tem um gin, já anterior, que é o Ginau, que também é um gin português, e que também estava lá na altura com o Jonas, que trabalha contigo. O Jonas é uma máquina. O Jonas é uma máquina a trabalhar. E então estavam os dois no Gin Tasting. E de repente eu estou a trabalhar, era o lançamento do gin, eu estava numa posição, okay, mesmo em frente à entrada, fazia, sei lá, tipo 300 metros, mais ou menos, 200 metros, assim, à entrada, 300 metros. E eu tinha fila desde a entrada do portão até o meu bar. E eu levei um tarião que tu esquece, foi descomunal. E o Miguel teve 1 hora a olhar para mim a ver-me a trabalhar. Sim, ele nesse aspecto, ele é muito observador. Teve 1 hora a olhar para mim. Sim. E eu soube disto porque eu não me apercebi, e soube disto depois, pelos donos do gin, que me disseram, sabes quem é que esteve ali 1 hora a ver-te só a trabalhar, que estava tipo colado? Foi o Miguel Camões, que é o dono do Gin House, do Plapa, na altura. Era o plástico. Ele já tinha que saber. Curiosidade, já falámos disto com a Tatiana, na altura. Nesse verão, o Miguel veio ter comigo e abordou-me para a abertura do Royal, que veio acontecer 1 ano e uns meses depois. E meses depois, quase 2 anos depois. Foi a primeira abordagem que ele depois teve para contratar. Foi talvez depois de ele me ter visto a trabalhar no Gin Tasting, com aquela fila toda e o à vontade que eu estava a trabalhar, que ele viu, e no fundo é um bocadinho isto que vai de encontro àquilo que, que a Yolanda está a fazer. Eu não me lembro de te ver. Disse-lhe, e ele, mas eu vi-te e serviste-me muitas vezes. Eu disse, desculpa, mas isso é mentira. Isto no primeiro dia, primeira entrevista, chamar logo assim mentiroso à cara podre. E ele disse, não, tu atendeste-me. Eu disse, não, vais-me desculpar, mas eu sou muito boa com caras. Eu tenho memória fotográfica e tu, a mim, nunca me apareceste no balcão. Pode ter sido um amigo teu a pedir e podias estar atrás, podias ter visto, mas tu nunca me pediste nada. E eu, pronto, nem sim, nem não. E olha, ficou até hoje, que até hoje não me diz mais nada. Mas isto é a postura dele, sabes? Sim. É a forma dele também avaliar as pessoas e de procurar. E ele está sempre de olho aberto. E olha, e foi ele que me deu a oportunidade. E ainda hoje estou no
no gym. Sim, senhor. Ainda hoje estou no gym. E o que me dá a oportunidade Já há quantos de conhecer anos o é que Daniel, estás? Fiz 5, dia 9 de agosto, que entrei ao trabalho pela primeira vez. E O que que é levei uma a coisa maior rara. coça da minha vida. Sim, exato, é muito raro isso. 5 anos. Por isso eu também te feito a pergunta, porque é uma coisa rara, como tu vês, e podemos até falar não só na Irlanda, como tu tens pelo menos 4 pessoas a trabalhar no ginásio, que estão lá desde o momento praticamente da abertura. Tens 3, a Montse que 2, está a Montse, desde a abertura, desde o primeiro dia, já trabalhava Que é com ele gerente. antes, que é gerente. ok, Tens desde o a abertura. Jonas que está, não desde o primeiro dia, mas para aí umas semanas depois, ou seja, 8 anos. Tens o Pedro que está há 7. Tens o DJ, que coitado que já trabalha com o Miguel desde pai do Gaga ou do Buda. O porteiro, a mesma coisa, mas que entretanto seja, veio ter connosco há pouco tempo, mas sim, são Que pessoas que trabalham com o Miguel há vários anos. muitos anos. Vários anos. Tendo em conta que o Pedro e o Jonas já tinham trabalhado Sim. no plástico. No plástico, sim. Sim. Ou Já seja, vem. o que é acaba por ser uma coisa rara no meio deste mercado, que tu vês muitas vezes pessoas a trabalhar durante 6 meses E salta. e depois vão para o outro lado, 6 meses num lado, 6 meses no outro, 1 ano talvez, e acabam por andar aqui a saltar sempre de um lado para o outro, e depois vês assim também estes casos, que é um bom sinal. É, um bom mas são sinal. atípicos, se formos Não- a ver, são um pouco atípicos comparado ao resto da indústria. Já não há muita gente que fique. Tem a ver com determinados eu acho que isso é fatores. um bom exemplo para perceber Depende, que as pessoas valorizam coisas diferentes. Há quem queira projetos novos, há quem queira estabilidade, há Há quem muita gente que queira... não valoriza sequer o dinheiro que tu ganhas, porque no fundo muitas vezes e aconteceu se calhar isso com a Irlanda, quando entrou, trabalhava como part-time, digamos assim, não é? E que tu não olhas muitas vezes só por causa do dinheiro, porque aquilo é um extra. Uhum. É um extra para te Sim, ajudar exatamente. a pagar algo, ou para tu juntares para ir de férias, ou para tu juntares para tu fazeres uma vida se calhar diferente daquela que habitualmente poderias fazer se tivesses só um emprego. E quando tu vês um extra, já não olhas tanto, digamos assim, para o dinheiro. Eu acho que Ok? fica intrínseco Passa em um nós. bocadinho para segundo plano, porque estás a ganhar. Claro. E tens sempre uma coisa, que era o meu caso, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar ao fim de semana, não foi só pela situação de ganhar dinheiro. Obviamente é ótimo, tu estás a trabalhar e ganhas ainda por cima, estás a fazer uma coisa que tu gostas, ainda por cima ganhas, top. Maravilha. Mas também era aquilo que eu poupava, que eu Claro. saía todos os fins de semana e, não é? Não era o meu caso, não é? Não era propriamente fácil gerir as contas disto, não é? Até por acaso eu não bebo muito, mas não era propriamente fácil isto. Ninguém acreditou nisso. E então ajuda, tudo isto ajuda, porque poupas porque não gastas, vais ganhar sempre algum que seja, vais ganhar. Eu não me esqueço, eu comecei a trabalhar, como a Yolanda disse, no Vila, que eu ganhava 25 euros por noite, há 7 anos atrás. Jesus. Ganhava 25 Não é euros nada. por noite. Pois é, não. E trabalhava das 9 da Trabalhas noite um bocado também até por às gosto e por 5, 6 da manhã. É porque gostas, não é porque Pois é. Trabalhava recebes até bem. das Era amor 9 à da camisola noite, ali. 9 da É um noite pouco. até às 5, 6 da manhã. É um pouco. E ganhava 25 euros por noite. Era amor à camisola. E eu, quando comecei a trabalhar, eu virei-me para o Ricardo, que é o atual dono e já era na altura do Vila, e eu disse-lhe a ele: eu não quero vir para aqui ganhar dinheiro, eu quero desenvolver É a oportunidade. formação que eu tirei na altura com o Paulo Ramos. Ou seja, tu aí já querias desenvolver Eu queria era bocadinho- trabalhar, Pois, Querias independentemente dar se ia seguimento. receber ou não. Claro. Eu já tinha um bónus, que era, não ia gastar. pois é. Ponto. Ok? Cuidado que isso... E ele- e isso ele já é não- muita coisa. E ele na altura disse: Já que eu não, não penso assim. avise para aqui, eu monto um bar, montamos aqui um bar e eu vou-te pagar exatamente o mesmo que os outros funcionários. É o mesmo. E portanto, vamos fazer aqui uma brincadeira. E funcionou de uma maneira E olha. brutal. Até hoje em dia falamos nisso. Imensas vezes, foi com ele que eu fui para o Brasil. Foi- Tu vês o grau de amizade que eu tenho hoje em dia até com ele, percebes? Ou seja, tu quando entras nisto mais como um segundo emprego, um segundo plano, Como ok? extra ajuda. Como extra, tu já não olhas só para a questão monetária. Chegas Olhas a uma altura muito- da tua vida que de facto deixa de ser só o que te ajuda a pagar as contas, o que te ajuda a conseguir o teu objetivo a que te propuseste.
chegas a um ponto que te deve ter acontecido a ti, e a mim aconteceu mesmo, em que tu, no meu caso, eu tinha que me levantar para os 2, não era? Tinha que me levantar para ir para o laboratório, sair do laboratório e vinha trabalhar para o gym. E cheguei a um ponto que era mais feliz quando entrava no gym, porque sabia que ia fazer aquilo, do que às vezes para me levantar para ir para o laboratório. Por muito Lembras-te que eu do dia? gostasse. Lembras-te de estar sentado na beira da cama e dizer eu hoje? Foi muito complicado. Claro que é, sobretudo para uma pessoa que faz 7.000 coisas ao mesmo tempo. Foi muito, é complicado, muito complicado. É complicado Foi complicado passar porque eu tinha um objetivo de vida que eu queria ser investigador, certo? Porque era isso que eu queria e foi eu isso que eu fiz. mais vale fazer as coisas ao contrário. O que é que tu não queres ser mesmo? Eu não quero ser pobre, não é? Ou seja, pois não, ok. Não, pensa, tu tens um sonho, achas que tens um sonho, certo? Tu acordaste desde miúdo e soubeste que querias fazer isto? Não, claro que Não. Mas tua vida levou-te a lembro-me da manhã onde disse é hoje. Mas a tua vida leva-te a isto, certo? Sim. Tu tens fatores na tua vida e tens pontos preponderantes na tua vida ao longo do teu percurso que te fazem chegar e que te encaminham até ao ponto que estás hoje. E aconteceu exatamente a mesma coisa. E sabes o que é que te fez puxar para aquele lado? O que é que gostavas? O que é que tinhas no ginásio que não tinhas no laboratório? Tinha pessoas. No laboratório trabalhavas sozinha, eras só tu? Eu não era sozinha, tinha pessoas a trabalhar no laboratório, mas eu ou falava com as bactérias com que trabalhava ou falava com as pipetas. Hoje em dia ias falar com o Covid. Hoje em dia ia falar com o Covid, provavelmente, não é? Mas eu ou seja, o lado humano. Eu sempre fui uma pessoa muito dada, ou seja, da interação. Conheces-me, eu gosto de interagir, eu gosto de O conversar. João foi a mesma coisa. Eu aquele lado da interação. Eu gosto de atender o público e não é por nada que quando eu estou a trabalhar, eu não gosto muito do lodo, do trabalho, se for preciso dar serviço, eu dou e ponto final. Mas o que eu mais gosto é o facto desta profissão nos permitir conhecer pessoas de todo o mundo, de todos os estratos sociais, com todo o tipo de cultura e de escolaridade e com todo o tipo de experiências. E tu, quer queiras, quer não, tu aprendes com cada um dos clientes que tu atendes a tua vida toda. Tens alguma história com um cliente que tenha ficado na mente? Se tivesses que escolher a que mais gostaste, seja pelo que for. É aquela pergunta mesmo difícil. É muito difícil. É difícil. Porque, É muito difícil. São muitas histórias. Tens e coisas muito diferentes. Coisas muito diferentes. A oportunidade que tu tens às vezes de conhecer um cliente, imagina, tu estás em Portugal, estás no Porto, ok? Porto neste momento já é uma cidade muito bem vista lá fora, é verdade, nós já estamos num patamar muito bom. Mas receberes alguém que vem do outro lado do mundo, como cheguei a receber da Nova Zelândia, e tu pensas, como raio que parta. Aquela coisinha que fica ali naquela São esquina do estas mapa. pessoas que ficam literalmente do outro lado do globo, é o país que nos faz fronteira tipo frente a frente. Se tu dividires o globo a meio, Pronto, é a Nova a Zelândia. investigadora a dizer que estamos na mesma parte ali, exatamente coordenadas iguais e tal. Mas na realidade é a Estão Nova literalmente Zelândia. na outra Estão metade. literalmente na outra metade do planeta. Eu fiz imensos amigos. É incrível. Imensos amigos. Enquanto trabalhei, por exemplo, já não falando, no Classe, tenho muitos amigos do tempo de Famalicão. Aliás, eu vou a Famalicão e vou ao Classe e conheço quase toda a gente que lá está, mano. Mas isso é o bom de trabalhares muito tempo também no mesmo sítio. Depois vim para o Royal, ginásio Royal, vim para o Porto e fiz muitos clientes que hoje em dia são amigos. Sim. Sim, senhor. Hoje em dia são amigos porque tu passas a falar, não é todos os dias que lá vão, mas tens uma grande frequência, sim. E se o cliente mesmo for um cliente habitual... Mesmo estrangeiros. Eu tenho amigos estrangeiros que hoje em dia comunicamos via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, whatever, e falamos, não todos os dias, mas todos os meses, falamos sobre esta situação ou aquela, ou mandam mensagens, dizer, olha, vai um amigo, um grande amigo meu de Londres, vai aí, consegues ajudá-lo em restaurantes, bares, que ele pode ir visitar ou isto ou aquilo.
É incrível. Eu acho que é das melhores coisas que tu tens na nossa profissão. E foi por isso que decidiste, ok. Acabou por ser, sim. E houve uma altura que quando eu tenho a oportunidade de passar de part-time, porque isto mantive-me part-time durante bastante tempo, tenho a oportunidade de passar de part-time para full-time. E o Miguel pergunta-me, o que é que tu queres? Ui, que pergunta. Exato. Ui. Eu já tinha terminado o mestrado. Ela a pensar, pô, vou querer um doutorado. Eu termino o mestrado em 2016. Chorava bem bem. Parecia que não ia conseguir fazer nada da minha vida. Acaba o mestrado e não sabia o que é que eu ia fazer da vida. Cheguei a um ponto que era, será que é isto que eu quero? Não sei. Isso, o mestrado. Sim, se queria continuar a fazer a investigação, porque eu cheguei a participar, pronto, a fazer a investigação lá no CIMAR. Existem papers com o meu nome. Sim. Mas não vão conseguir encontrar. Eu ia dizer, vamos pôr aí um linkzito com os papéis e tal. Eu continuei a receber convites para ir a palestras e aquelas atrapalhadas todas, mas eu não sabia se era isso que eu queria, porque eu era feliz naquilo que fazia. E quando o Miguel me pergunta, de facto, tipo, é isto que tu queres? O que é que tu queres? Queres passar a full time? Porque há uma diferença muito grande, não é? Trabalhar sexta e sábado e passares a trabalhar. Claro. All the Sabes que way. eu acompanhei um bocadinho esse processo. E eu sempre falei muito contigo. Quando tinha dúvidas, o que quer que seja, sempre falei muito contigo. Falava muito com o Santiago, porque eles eram as duas pessoas que estavam comigo. Percebes? Eram as duas pessoas que estavam lá em baixo comigo. Eram quem partilhava o espaço comigo durante muitas horas. E fui falando muito com ambos. E eles, nesse aspecto, também acabaram por ter um peso muito grande, tanto um como o outro. Na tomada de decisão? Na tomada de decisão, sim. Porque tu vês duas pessoas que vêm de áreas completamente diferentes, distintos, pessoas completamente distintas, com experiências de vida distintas. Também tens o Carlos Santiago, que é doutorado em jornalismo. Comunicação, sim. Comunicação Nota-se, mas isso nota-se, não é? Todo comunicador nato. Zero, E tu não, tens... não segue a área. E agora imagina, tu trabalhares com duas Espetáculo, pessoas, isto era como se eu trabalhasse e tivesse um anjo e um demónio de cada lado, estás a perceber? Que um dia era um, outro dia era outro, dependia do humor de cada um. Era um pouco assim. Era muito isso. Era um bocado assim. Era. Havia dias que estavam os dois virados para o mesmo lado, havia dias que não estava mais simpático do que outro. Pronto, acontece. Foram 7 meses giros. Foram muito giros. E eles, de facto, acabam por ter também muito peso na minha decisão final. Quais foram as perguntas principais? Em que sentido? Não, ou seja, quando pediste conselhos, qual foi a pergunta? Sei lá, será que o projeto é bom? Será que o patrão é bom? Qual foi, o que é que Isso perguntaste? ela já sabia. Mas isso eu já sabia, porque Sim, eu já já trabalhava sabias. com o Miguel. Mas, ou seja, tu A tens única necessidade... diferença era eu passar de part-time para full-time, certo? Era só esta a minha questão e se eu de facto queria então passar a trabalhar única e exclusivamente A cena para o bar. acho que maioritariamente, quando tu tens uma decisão destas, foi aquilo que me aconteceu a mim. Porque aconteceu exatamente na altura que ela também tem que tomar a decisão. Em 2016, em setembro de 2016, agosto, digamos assim, eu tive que tomar a minha decisão de deixar de ser desenhador de construção civil. Foi aquilo que eu fiz durante 15 anos. Para o ginásio. Para ir trabalhar para esta área a full time. Yeah. Em que fui para o ginásio. Sentiste uma ligação ali? Estou. Sentiram alguma ligaçãozita aí Top. por ser... Pá, se calhar sim. É um marco, porque ela não pode achar... Porque ele este conheceu-me gajo ainda às está aqui cartas, com a perceber? 36 anos, faz isto, porque é que eu não posso fazer Yeah. o mesmo? Se eu gosto, Se há alguém não. que parou tudo para fazer o que faz e gosta, e tu vias o gosto com que ele fazia aquilo, tu vias a paixão com que ele servia um filho da mãe de um gin tónico, salvo seja porque eu adoro o que faço, ok? Que fique bem presente. Mas a paixão com que ele trabalhava, e o Santiago igual, tu pensas, caramba, eu posso ser assim. Por que não? Claro. Posso ser assim no sentido, eu posso ser feliz a fazer aquilo que gosto. E não tinhas um bocadinho medo de passar a ser uma pessoa que tinha 4 projetos para um só? Não, Quem disse que é só um? Porque assim, eu também fui um bocadinho assim, precisava sempre de coisa nova. Por isso eu agora quando estou aqui, uma pessoa que durante tantos anos precisa de 3, 4 projetos ao mesmo tempo e agora do nada tem que tomar uma decisão de ser fiel a um projeto. Não é fácil. Tens que te comprometer
corpo e alma. Mas também tens também a parte, se calhar, não sei se estou a ser correto ou não, mas também tens a parte da estabilidade, se calhar financeira, porque ela se calhar tinha Não 4 parece ser projetos, preocupação do mas lado que só dela. ganhavam um. Mas não me parece ser preocupação do lado dela. Uma pessoa assim está descansada. Ela sabe que amanhã pode vir uma bomba, ela arranja alguma coisa para fazer. Ah, sim. Não tem pinta de ser uma pessoa de ter medo de, Eu se calhar, faço o que daqui a tiver 6 que meses, ser. Sim. se Não tivesse, faz o que for preciso. Faço o que for preciso. Por isso Isso eu não acho. A estabilidade financeira naquela altura Não, até porque a investigação não é propriamente o trabalho mais estável do mundo. Pois isso já não sei. Isso já não sei. Porque não é. Sim, mas Na realidade não é. bactérias, quer dizer, Ok. se pensarmos no Covid, só aparece uma vez. Sei, só aparece uma vez, tipo, e uma vez de Realmente, xixi. o Covid aparece uma vez, E dizes tu. pronto. Mas, ou seja, como é que te sentes? Estabilidade financeira não foi. Porque, já para começar, o que fazias antes também não pagava assim tão bem. Por isso, como é que te sentes, sobretudo no facto de passar de 4 projetos ou vários projetos para teres que ser fiel a só um? Eu acho que me sentia bem onde estava. Lá? Sim. Porquê? O pessoal, o As ambiente? pessoas, sim, as pessoas, os colegas de trabalho, que ainda hoje são meus colegas de trabalho. O Pedro que trabalha comigo, o nosso Cela. O Cela, por exemplo, é um dos meus grandes amigos, tornámos-nos mesmo muito, muito, muito amigos. E o Francisco igual. O facto do meu patrão, do Miguel, ter um tipo de tratamento diferente para com os funcionários, que eu nunca tinha sentido isso em nenhum trabalho. Ele tem uma ligação muito grande às casas dele e ao staff dele. Eu acho que é a forma que ele tem de trabalhar, sinceramente. É de criar esta ligação. De quase como te fazer sentir que estás numa família e não num trabalho. E isso acho que também te faz ficar. E isso é a prova de que tenho colegas que estão há anos e anos a fio. E depois, na altura, eu senti que iria ser mais desafiante de escolher esta profissão do que me manter na minha. Porque a investigação é desafiante, exige muito de ti, não é? A longo prazo, porque tens meses e meses de trabalho, mas a minha profissão exige de mim diariamente. Claro. Lá está, é o conhecer as pessoas diariamente. Uma pergunta, por acaso. Vou fazer uma pergunta, nem sei se estou em mim. Eu tenho a escolha de responder ou não, Ui, que até tenho medo. ui. De que forma é que achas que o curso que tu tiraste, a base formativa que tu tiraste, te consegue ajudar neste teu atual trabalho? E é uma pergunta muito boa. A parte da química, dizes? Química, Ou seja, qual for. de investigação, Dos 17. Qual é? ok? De tudo. A Não, mas base formativa dela, de que forma Eu é acho que eu que me posso... ajuda muito. Eu estou a dizer isto porque a minha, de facto, também me ajudou a eu conseguir mais objetivos nesta área, ok? Porque eu era uma pessoa muito organizada, que tinha as coisas todas muito direitinhas, e essa organização fez com que a metodologia de trabalho ajudou-me a que eu hoje em dia olho para esta área de uma maneira diferente e consegui atingir objetivos diferentes nesta área, se calhar muito por base da minha área de trabalho anterior. Portanto, é uma pergunta acho que válida. É muito válida e é difícil de responder, porque o meu background ajuda-me de várias formas. Ajuda-me na procura constante, ou seja, eu já sou por natureza alguém que quer saber mais e mais e mais e mais e mais. Não. Estou sempre à procura de mais. Só que às vezes perco-me Não, nisso. estou a brincar. Às vezes perco-me nisso, porque É verdade, eu quero saber que isso pode tanto ser... Exatamente. que às vezes perco-me nos meus próprios pensamentos e Pode nas ser minhas próprias negativo procuras, percebes? E às vezes tenho que parar e dizer, para, tu não vais fazer 31.000 coisas ao mesmo tempo, não é? Sim. Porque senão isto era uma maravilha. E às vezes tenho que parar e focar e dizer, não, tu começaste isto, vais ter que terminar, não é? Porque senão passo para o passo a seguir e é sempre andar e fica a meio, e não pode ser. Porque eu quero sempre mais, quero sempre saber mais. Yeah. Isso é um ponto
fundamental, principalmente para quem está nesta área, a meu ver. O querer Mas mais, pode sim. ser É a errado. ambição, Claro. ok? Para mim Mas não nem é sempre é bem errado. Eu sou uma pessoa interpretada. muito ambiciosa, ok? E se calhar, por isso é humilde que estou, também. hoje em dia na empresa que estou, Muito humilde. ok? também. E muito humilde. Always. Ah, É o nome do meio tu és dele. mesmo mau. E aquilo que eu quero dizer é o facto de nós sermos ambiciosos pode-nos ajudar a crescer. Pode, mas também nos pode dar ali um tropeção nas Sim, pernas. assim, essa doença do nunca acaba nada não é fora do Não é que eu não muito- acabo, porque eu acabo. A única coisa que eu não acabei até hoje foi a química, de facto. Ok. Que Que ainda já agora alguma coisa do passado Que ainda não posso. tivesse nada a ver com o bar que fosse um benefício para depois. Acho que passar era por- mesmo terminar o curso de química. É? Acho que sim. Foi a única Só para coisa ter que o eu segundo. até hoje. Só para. Só para o segundo. Foi a única coisa que até hoje eu deixei Segundo quadra. pendente. E que posso vir a terminar quando eu quiser, Há pouco tempo, certo? segundo eu vi algumas coisas, sabes que meia volta eu sigo algumas coisas que as pessoas vão fazendo na Mas tu internet. vês mais do que as tuas coisas, do que tu próprio. Vejo muito, minha menina. Muito. Há mais do que espelhos na casa. Muito, muito. E então, há pouco tempo eu vi que fizeste um trabalho para School of Port. Fixe. Foste uma das poucas pessoas, salvo erro, que foram 5 Somos cinco, sim. 5 Somos bartenders, não é? É em Queime de Giro, porque são Fala um bocadinho Que sobre foi o isso. projeto? dois atuais Royal, que eu costumo brincar com esta situação. 2 atuais Royal, tenho eu, sou eu, né? E depois tens 2 ex-Royal. Exatamente. E eu estou ali no meio. Não sei muito E o bem. que é que foi o projeto? É isso que eu quero que ela desenvolva. Quero que O desenvolva. projeto da School of Port, basicamente, a intenção deles é dar a conhecer o vinho do Porto, mais, para além daquilo que já é conhecido, mas principalmente trazê-lo para um público mais jovem, mostrar-lhe que pode ser consumido para além do típico cálice de vinho do Porto, que todos nós Faz sentido. já sabemos, e como o típico Porto Tónico com o Extra Dry. Ou seja, eles querem dar a conhecer os diferentes produtos que têm, de forma a que ele seja consumido, não é, de uma forma mais diferente, e mostrar-te que o vinho de Porto é versátil, que não é só aquilo que tu conheces a tua vida toda. E fizeram a proposta, a mim e a outros 4 bartenders aqui do Norte, para tentar desenvolver um cocktail, ou 2. Não é? Eu foquei aqui um bocadinho, ok? Porquê? Porque eu. Os outros Não 4 sei. bartenders que nós estamos a falar aqui, ok? Quem São são? pessoas como o Nelson de Matos, Ok. que é o atual gerente do Royal, é o José Mendes, que é atualmente um dos melhores bartenders portugueses, É verdade. é o Carlos Santiago, que é atualmente um dos melhores bartenders portugueses, assim como o Nelson de Matos, além de ser também é um dos melhores Exatamente. bartenders portugueses, não E de estamos a falar aqui referência, só são, do são, Norte. ambos, são todos Ok. de nomes de referência na E indústria. temos a Tatiana, que é, que é- a mulher Que é a e é, Tatiana. uma das a melhores nível barmaids das de mulheres, é uma referência. ok, do Norte. E depois temos aqui a Yolanda. Percebes? Isto só para pegar aqui num ponto que às vezes muita gente confunde, que é, apesar de a Yolanda trabalhar, eu acho que já lhe cheguei a dizer isto, e em algum ponto de outras conversas que eu fui tendo durante a quarentena, muito com os diretos e isto e aquilo, cheguei a falar uma situação ou outra também sobre o tema da Yolanda, que é, apesar de nós acharmos que o Gin House é um bar dedicado a gin, okay? O próprio nome assim o diz, okay? Existem pessoas que trabalham no Gin House que têm uma formação como bartenders, okay? E a Yolanda é a prova viva do que é ser um bartender, uma barmaid, com todas as capacidades para a construção de bebidas extra o O básico, local de trabalho. gin e tónico, local de trabalho. Porque estudou para isso, ok? Eu penso que foi o primeiro trabalho extra que estás a fazer um bocadinho do género. O quão desafiante foi para ti o construir... Foi muito desafiante. Tive medo. Medo porquê?
principalmente porque ele diz, foi a primeira vez que me deram a oportunidade de mostrar aquilo que eu sou capaz. Ainda para mais em vídeo. Foi a primeira vez que eu filmei, eu quero que seja. Tem imensos vídeos neste momento Foi a circular na internet. Foi de chorar a rir. Do School of Port, Sim. com imensos vídeos Foi de chorar a rir. dos 5 bartenders a trabalhar, a fazer cocktails com vinho do Porto. Portanto, acho que foi uma coisa extremamente gira de fazer. Eu tentei fazer algo que fosse fácil de replicar em casa. Ok? Tanto que eu acompanhei com pairing. Fiz um pairing, acho que fui a única dos 5 que fez pairing. Eu tentei buscar memórias de infância, tentei replicar um pouco o Natal, que é das minhas épocas favoritas, se não a festa favorita. Eu adoro festejar o Natal, eu adoro decorar a casa, eu adoro vestir-me com coisas de Natal, é tipo, parece uma criança autêntica. E tentei replicar um pouco isso. Mas ao mesmo tempo tinha receio, porque o primeiro cocktail que eu tive que criar a sério, ou seja, cocktail de autor e meu, e tive que pensar no processo todo criativo, foi este ano também, foi a convite da Rede T, mas como era uma matéria online, se calhar eu não estava com tanto receio. Eu criei o Treasure na altura, foi bem desafiante, foi assim uma coisa tipo um nó no cérebro, não sabia o que ia fazer, mas sabia que queria que tivesse 3 ingredientes. Não me perguntem porquê, mas tinha que ter 3. E desta vez volto a ter 3. Queria aquela primeira vez, corre tudo muito bem, passa, anda, não há problema nenhum. Que se calhar começo com a quarentena, como tu dizes, começo a investir mais em mim, mais na minha formação, mais no meu knowledge. Se calhar dou um pouco nas vistas do que o normal, as oportunidades começam a aparecer e aparece esta oportunidade que me cai assim um pouco no colo, sem eu saber muito bem como. Depois percebi porquê. É uma menina que trabalha para a empresa, que me conhece há uns anos e que se lembrou de mim. E faz uma proposta desafiante. Eu falo com o Pedro e o Pedro diz, eu acho que sim, eu acho que tu tens mais é que ir. Se os outros fazem, tu também fazes. E eu, pronto, está bem. E ele, vai. Clássico Pedro. Tu vai e está tudo bem. Muito bem. Olha, eu fui, sozinha, calada como um rato. Eu posso dizer que de todos os que eu vi, não vi os vídeos todos na generalidade, é um facto, mas todos os que eu vi, aquilo que eu senti mais até orgulho e senti-me mesmo feliz, aliás, mandei-lhe uma mensagem até privada, foi a única pessoa, aliás, que eu mandei uma mensagem privada a dizer parabéns, foi mesmo a Yolanda, porque eu gosto de ver pessoas, ok, que à parte de já serem um marco na indústria, como o caso dos outros 4 bartenders, ok? Já serem um marco, gosto também de ver pessoas que pouco a pouco vão construindo a sua carreira e vão construindo com bases e vão fazendo este tipo de situações que se destacam um bocadinho de tudo aquilo que estão a fazer. E, portanto, para mim, também acaba por ser um motivo de orgulho do facto de a Yolanda ter feito isto. Queres chegar a esses marcos? Por que não? Queres ou não? É uma ambição que queres? Às vezes pensas nisso, era fixe. Eu tive esta quarentena numa conversa também com a Ars de Copos, com as nossas famosas reuniões da Ars de Copos, em que uma tivemos o prazer de ter o Daniel e houve outra que tivemos o prazer de ter o Wilson. Eu gosto imenso do Wilson, gosto imenso. E na altura ele estava a falar e falou de uma formação que ele deu no Royal, aquela que ele deu dos sentidos, e de facto de todas as pessoas que estavam na reunião eu era a única que tinha estado nessa formação. E ele na altura perguntou aos miúdos da Ars de Copos qual era o objetivo deles. E alguns dizem que o meu objetivo é ser dono de um espaço, o meu objetivo é trabalhar para não sei quem, outras coisas do género. E eu olhei para ele e disse-lhe, vais achar isto estúpido, mas eu vou dizer na mesma. O meu objetivo é ser como tu. E ele disse, como assim? Mas tu já és como tu. Eu disse, não. O meu objetivo é ser um mini Wilson e poder viajar pelo mundo. Eu não quero... o meu objetivo, imagina, não é trabalhar no melhor bar do mundo, não é trabalhar, sei lá, no melhor restaurante do mundo, ou o que quer que seja, não é ser dona de um espaço, mas sim
poder trabalhar pelo mundo com os melhores do mundo. Porque isso significa que eu vou poder aprender ao máximo. E atenção, porque ser o melhor do mundo não significa que seja o mais galardoado. Claro. Ok? Significa ser o melhor na área, porque se tiveres alguém que for o melhor a trabalhar eu quero aprender com essa pessoa. Percebes? Seja na área que for, o meu objetivo é de facto aprender com todos. E todas as pessoas com quem eu já trabalhei, eu aprendi com ele. Imenso. É verdade. Sim. Eu aprendi contigo a tua forma de trabalhar, a tua forma de ver o trabalho, a profissão, percebes? De encarar a forma como tu crias os teus cocktails, a forma como tu geres a tua carreira, tudo isso é um ponto de aprendizagem. E cada um de vocês que passaram pela minha vida e continuam, eu tenho algo a retirar. Percebes? E isso faz com que eu cresça como pessoa e como profissional. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é ir a uma competição e ser a melhor. Porque se assim fosse, já houveram várias competições e eu já tinha entrado. Porque aí, qualquer pessoa pode se inscrever. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ser a melhor naquilo que faço. E tirar o partido do melhor e do mais, da maior parte de conseguir. Que faz sentido com a história toda que já tivemos aqui atrás. Sim. Mas isso é a forma como eu vejo. E se calhar o meu percurso é muito diferente, percebes? Eu não busco o que muita gente busca, que é o estrelato, digamos assim. Vá. Eu, se calhar, a única coisa que posso dizer que procuro é a oportunidade. Mas esse estrelato, apesar de não ter grande valor para ti, podia trazer muita oportunidade. Sim. Não digo que não. O estrelato, o reconhecimento, ok? Eu, se calhar, expressei-me de forma errada. Estrelato, se calhar, é aqui uma palavra um bocado forte. Se calhar. O reconhecimento que tu podes ter na indústria, okay? Em termos gerais, indústria, vai-te abrir portas. Sim. Okay? Isso abre-te portas. Eu compreendo um bocado aquilo que a Yolanda está a querer dizer e as ambições que ela tem, embora obviamente existe sempre uma parte que está sempre coordenada com o outro. Obviamente o facto de entrares em competições ajuda-te a ter esse reconhecimento, ajuda. Okay? Foi o meu caso, durante anos tive esse trajeto e ajudou-me imenso. Okay? Assim como a maior parte das pessoas que tu vês hoje em dia, que eu podia estar a dar aqui 3 ou 4 exemplos de pessoas que nunca entraram em competições e que são excelentes profissionais e alguns deles, se calhar, até já trabalharam lá fora em grandes casas, okay? E se calhar hoje em dia nem sequer ouves falar deles em Portugal. No entanto, são excelentes profissionais, têm um knowledge brutal. Para não dizer mais, se calhar. Okay? Obviamente que quando tu consegues conjugar estas duas situações, é sempre mais fácil fazer aquilo que o nosso amigo em comum, Wilson, okay, fez. Sim. Para mim, também como ela diz, para mim é um amigo, ok? É um amigo, sem ser aqueles amigos das palmadas nas costas, não, é um amigo mesmo, que eu fiz, não no Royal, já o tinha antes, mas trabalhámos juntos em uma determinada altura. Pessoas que eu adoro, que eu gosto muito do trabalho dele, mas obviamente que ele também conseguiu fazer isto em função daquilo que ganhou em Portugal também, enquanto cá esteve. Abriu-lhe portas, sim. Okay? O Wilson foi o primeiro barman do ano. Sim. Das Foi edições Foi o primeiro. das edições do Gosto. Sim, okay? sim. Em 2015. Não. 14, salvo erro. 14. Okay? Penso que Ou seja, 14. Foi o primeiro que ganhou o concurso do barman do ano. Depois do Wilson veio o Santiago, depois do Santiago veio Jean de Montgomery, depois vim eu e no ano passado veio o Luís António. Ou seja, isto também o ajudou
aquilo conseguisse os seus objetivos, não é? Ele daqui de Portugal sai para Amsterdão, trabalha no hotel, no bar, no Waldorf. Conrado, não foi? Fazia parte do grupo. Sim. Em Amsterdão, de lá Ele vai sai para o Tales and Spirits, que era um bar de coquetéis que já estava no 50 Best, dos melhores bares do mundo, 34, salvo erro, Por aí. número 34. Está lá há algum tempo, de lá sai bem para Portugal, está aqui a fazer algumas coisas, inclusive até connosco no Royal. Daqui sai para o Brasil, está no Guilhotina, que é também um dos 50 Best. Do Guilhotina agora sai para a Argentina, que está no Floreria, que é só o terceiro melhor bar do mundo. Ou seja, isto ajuda-te, uma vai, mas obviamente que ele saiu daqui também com uma base. Sim, ele já sai com uma base e bagagem. De bagagem e foi construindo. Mas o que eu mais gosto no Wilson e é isso que me faz, e quando eu digo que gostava e que se calhar ambiciono ser um pouco como ele, é a capacidade que ele tem de conhecimento e de procura de conhecimento. Eu acho que é nisso que eu me identifico imenso com ele. À exceção que ele também é um bocado pinga-amor. Ou seja, ele também anda aqui um bocado... Ele vai, pinga para um lado, pinga para o outro. Bem para o Porto, por causa... Percebes? Pronto, mas excepcionalmente nessa parte, que de facto aí eu não me identifico com. Ok? Mas sim, eu gosto muito dessa procura que ele tem de conhecimento. E gosto ainda mais o facto de ele partilhar. Ou seja, ele procura o conhecimento, ele tem conhecimento, efetivamente, mas ele não guarda o conhecimento para ele. Não. De todo. Ele faz questão de partilhar. Sim. E toda a gente que conhece o Wilson e as vidas por quem ele passou, eu acho que não há ninguém que diga o contrário, não é? Ele marca as pessoas precisamente por isso. Sim. Pela partilha de conhecimento e aquela boa onda que ele tem. Uhum. E acho que é isso que me faz dizer, eu gostava de ser um pouco como ele, de ter a capacidade de poder, se calhar, viajar o mundo, aprender com os melhores e, por que não, posteriormente, fazer o mesmo que ele. Dar o que me deram a mim. Percebes? Sim. É um pouco isso. E isso deve, principalmente por causa da minha formação anterior. A busca por conhecimento. Investigaçãozito. Investigar até à exaustão. Sim. Querer coisas novas. Quem são, não é daquelas perguntas que eu a mim, se calhar se me perguntam, não sei se seria capaz de responder na totalidade, digamos assim, se seria correto ou incorreto, com algumas pessoas. Mas para ti, neste momento, dentro da área em questão, quem são as pessoas com que tu te identificas, com que tu achas que consegues extrair mais informação, as pessoas que te revês mais na indústria em Portugal? São várias perguntas na mesma... E no estrangeiro. Na mesma pergunta. Sim. Não é? Eu gosto de coisas difíceis. São muitas perguntas na mesma pergunta, porque rever tem alguém... Tipo. As pessoas de quem extrais mais informação, isso são coisas diferentes. Ok. Então imaginemos que está ali um ponto. Não, é verdade, são pontos muito diferentes. E depois vai depender muito das pessoas que fazem parte do teu dia-a-dia ou não. Percebes? Vai influenciar muito. Há pessoas que fazem parte do meu dia-a-dia e que têm um papel preponderante na minha carreira, profissional. Isto porque estamos em constante argumentação. Ok? E depois há aquelas que podem não estar na minha vida constantemente, mas que de alguma forma estão, e que se for necessário, quer que seja, basta contactar e é o suficiente para. E tu és uma delas. É isso que eu te estou a pedir. E tu és uma delas. Porque eu posso não falar contigo diariamente, mas se eu precisar do que quer que seja, digo, Daniel, preciso que me ajudes não sei o quê nisto. Eu sei que tu vais-me responder e vais-me ajudar no que quer que seja. Entendes? Mas agora uma pessoa a sério. Uma pessoa a sério? Sim, alguém a sério. Alguém a sério? Alguém a sério, ok. Alguém a sério, por favor. Então, vamos levar isto um bocadinho a sério. pessoas que eu posso
pegar no telefone ou por uma mensagem e sei que influenciam-me de alguma forma, no bom sentido, que me vão ajudar a tirar qualquer tipo de dúvida, para além deste pardal que está aqui, não é? Que não interessa para nada. Discuto muitas vezes, discuto no bom sentido, argumento muitas vezes, olha, tenho o Santiago, que é uma pessoa que ficou sempre na minha vida, o Nelson foi a primeira pessoa a provar o meu cocktail da School of Porto, porque atravessei, fui a rua fora com o copo, assim tapado, cheguei lá e disse, prova, e foi ele a primeira pessoa de facto a provar, porque eu estava com muito receio por causa do balance do cocktail. Estava mesmo, e estava com dúvidas. Duvidava de mim próprio. Tivemos a falar do balance. Normal. Sim, estava com dúvidas, estava com não te muitas esqueças de onde é que vais. Na última sessão o João diz que não concorda muito com a teoria de tem que estar sempre tudo em balance. Sim. Concordas ou não? O balance para ti pode ser diferente. Exato. Achas eu também não concordo que tenha que ser algo estanque. É? Porque o que para mim é bom para ti pode não ser. Exato. O que é que seria do amarelo? Era só para saber se é aquela típica questão, não é? Coitado do amarelo, se toda a gente não gostasse dele. Mas nós pensamos bem, há um equilíbrio. Eu acho que há uma escala. Acho que há uma escala de equilíbrio, não é? Estás a ver que tu consegues manter ali, tipo... uma média, vá. É dentro comum daquilo... a 60% ou 70% do comum geral. Sim. Ok? O Nelson teve muito peso neste último ano que esteve cá, que está connosco. Acabei por ir falando muito com ele, tirando muitas dúvidas. E se calhar às vezes ele é das poucas pessoas que percebe as coisas geeks que eu digo acerca da química. Porque nem toda a gente percebe aquilo que eu digo às vezes, é verdade. E eu tento explicar de outra forma, ou da forma mais fácil. Tens a Tatiana de outra forma. Eu acho que todas as pessoas que me... Tens a Camacho, que se tornou uma pessoa bastante importante na minha vida, e nós falamos diariamente e discutimos e temos opiniões muito diferentes, mas ela tem o mesmo que eu, e se calhar por isso é que também nos juntamos muito, que é a busca por conhecimento e por mais e melhor, e acho que foi isso também que nos fez tornar... É uma das pessoas que eu conheci que se calhar em termos de cultura de bar... Sim. Cultura de eu acho que bate aos pontos muita gente. As pessoas não imaginam o conhecimento que ela tem. O conhecimento que a Ana Camacho tem. Aquela pessoa querida e muito simpática e não sei o quê, e o pessoal não tem noção. A Camacho é super querida, meu. Sim. Tem dias. Sim. Assim, eu considero. Eu também que tive esse estado com ela estou a pegar, vezes. Estou a pegar. Foi muito. Mas tem pinta de ser muito. Não, já tive mais algumas. Se calhar foi porque foi a primeira vez que a conheci, estava até ao lado. E fases fáceis e fases difíceis. Estive com ela em fases tão difíceis. Também já te apanhei em algumas. A mim nunca. Que despautério. Então, falando um bocadinho sobre o tema de as pessoas que são um bocadinho influentes nesse teu trajeto e naquilo que tu queres fazer um bocado para a frente. Já falaste na Ana Camacho, já falaste na Tatiana, no Nelson, o Santiago, tu, porque foram as pessoas que estiveram mais próximas de mim, e se calhar também por ver que vocês conseguem, porque não eu, não é? Porque não? Ponto fundamental. E focar-me um pouco nisso. Eu sou capaz. Claro. Eu sei, e é mesmo isto, eu sei que sou capaz, ok? Eu consigo. Sim. Vamos parar com tretas e humildades à parte, eu sei que consigo. Sentes, pegando um bocadinho nesse tema, ok? Porque és a segunda mulher também que nós temos aqui, sentes alguma dificuldade pelo facto de seres mulher adoro. De entrar neste mundo, mundo mais, não digo restrito, mas neste mundo mais... Tradicionalmente mais reconhecido, digamos assim. Ok, estás a falar num nível acima, certo? Ou seja, passar O trabalhar não te vejo dificuldade nenhuma, nem nunca achei que tu tivesses. Não. Aliás, pelas pessoas que eu conheço daqui da zona, principalmente daqui da zona norte, que é onde nós estamos, conheço imensas barmaids a trabalhar
imensos bartenders, barmaids a trabalhar atrás de um bar. São muitas mulheres a trabalhar atrás de um bar e cada vez mais, e é de relevar. Mas existe sempre aquela pontinha, que é um ponto que para mim não é assunto, é um não assunto. Sim. Okay? Assim como tenho vários assuntos que são não assuntos, como o feminismo, o whatever, okay? São não assuntos, o racismo e etc, tudo que envolve isso, são não assuntos, mas há um ponto que eu aceito que ainda possa existir alguma dificuldade em entrar. E a minha pergunta é muito clara, muito simples: tu sentes alguma dificuldade em entrar, em atingir o determinado patamar pelo facto Sim. de seres mulher? Não, acho que não tem a ver muito por ser mulher. Pelo menos eu quero crer que não, ok? Porque acho que a nossa indústria já mostrou mais do que suficiente que mulheres e homens são tão ou mais capazes, ok? Eu acho que nós aí jogamos em pé de igualdade. Eu acho que a dificuldade é geral. Ou seja, tu para atingires um patamar, não é? Tu tens que ralar muito, certo? Tu tens que te fazer notar de alguma forma, mas mesmo às vezes fazendo-te notar não é o suficiente. Tu tens que ter alguém que te abra a porta, que te dê uma oportunidade. E acho que as oportunidades não são assim tantas. E elas, de facto, quando estão à tua frente, é bom que as agarres, porque elas podem não te voltar a aparecer. E foi um pouco o que eu fiz com a School of Port. Se tinha alguma coisa a ver com o que eu faço? Não. Se fôssemos por aí, eu não iria fazer nada, porque é vinho do Porto e eu trabalho com gin, certo? E cheguei a ter comentários relativamente a isso. Porque é vinho do Porto se tu trabalhas com gin? Por que não? Eu não sou um cepo. Isso para ti é fantástico. Eu não sou um cepo, que é mesmo assim, não é? Exatamente. Eu sou uma pessoa, eu tenho criatividade, eu posso trabalhar para além E de... conheces os destilados? Mas normalmente a maioria das pessoas eu posso dizer isto. Há bocado eu frisei o assunto da quarentena, ok? Do facto da Yolanda ser das pessoas que eu via mais assíduas a assistir a palestras ou whatever, diretos, formações online, o que quiserem chamar. Mas, por outro ponto, eu também conheci a Yolanda fisicamente. Aqui no Norte, desde a altura em que nós abrimos o Royal, foi talvez a casa, o espaço onde mais formações dedicadas de rum, tequilas, por marcas, ok? Algumas que hoje em dia eu até represento, mas por marcas, no Royal foi talvez o espaço onde mais formações deu. Sim. Okay? E eu posso dizer que a Yolanda, se faltou a uma, e foram bastantes mesmo. Okay? Ninguém vai dizer que não a provas grátis, se faltou a uma, foi muito. Era isso que eu ia... Okay? Foi muito. Mas isto, atenção, eu estou a tocar um bocadinho neste ponto, porquê? Porque há muita gente que quer, mas não vai atrás. mas que não vai atrás. Não luta. É verdade. Okay? Há muita gente que quer e que não corre atrás. De tempo, okay? não vale a que não quer perceber como é que é feito um rum, como é que é feito uma tequila, como é que é feito whatever. Okay? As pessoas tiveram a informação à mão de semear, que é mesmo assim, porque estava-te assim. Pega, queres? Pega. Tens. E se eu te disser, pelo menos é a sensação que eu tenho, podes-me dizer o contrário, mas a sensação com que eu fiquei na nossa indústria durante a quarentena foi que eu vou ser simpática. Não sejas. Não sejas, por favor. Eu até estava aqui já, pronto, não sejas. Não sejas simpática, porque eu vou complementar a frase a ser Então eu não vou ser simpática, eu acho que 90% da nossa indústria não quis saber. Obrigado. E não te preocupes que não foi só a tua indústria. Eu estou a falar na minha porque foi aquilo que eu vi. Foi aquilo que eu constatei diariamente. No confinamento tem que se ver a eu às 3 da tarde às 3 da tarde tinha diariamente, ou quase diariamente, encontro com o César da As de Copos e com o pessoal da Learning for Life e mais um ou outro que ia aparecendo que não tinha nada a ver com o Learning for Life.
mas que estavam ali diariamente para discutir um livro de bar diferente todos os dias. E foi assim que eu encontro o Daniel. E quem diz o Daniel, encontrei outras pessoas. Que me deu a oportunidade de conhecer pessoas da indústria que eu não conhecia pessoalmente e nunca tinha abordado, nem vice-versa, e dá-me a oportunidade de falar com essas pessoas e acabo por estar no Algarve com o Pedro, de férias. Quando ele desce para o Algarve, eu vou com ele e dá-me a oportunidade de, por exemplo, visitar o Joaquim Veras, que é alguém com peso muito grande na nossa indústria, alguém que é muito respeitado, e ele dá-me a oportunidade de ir ao local de trabalho dele, que é um dos melhores hotéis, se não o melhor de Portugal. Dá-me a oportunidade de ir visitar o local de trabalho dele. Se calhar normalmente eu não conseguia. Estou constantemente a falar nisso, as pessoas não dão valor ao... Que para mim foi só uma visita, mas para mim foi algo incrível. Porque fui ver uma realidade que é de um resort da qual eu não conheço. Sim. E vi de um prisma Adoro. que eu não conheço. Adoro. E isso deu-me a oportunidade, porque na quarentena conhecia o Joaquim, falando com o Joaquim posteriormente, mantendo contacto, não é? E dá-me a oportunidade de ir ter com ele e ver onde ele trabalha, com o que ele trabalha e as pessoas com que trabalha. Estás a falar de uma das pessoas, se calhar, mais respeitadas Exatamente. A nível... E isso é incrível. em Portugal. E é alguém com quem eu falo com alguma frequência. O que eu reparei nesta altura do confinamento também foi mais ou menos isso. O pessoal, amanhou, ficou tudo preguiçoso, ficou tudo a ver Netflix o dia inteiro. Epá, eu também tive essa fase. E não dá... Não, temos todos que todos essa tivemos. fase. Acho que Mas todos tivemos. há quem tenha essa fase demasiado regularmente, vamos dizer assim. E o pessoal não dá... A tua maneira de pensar de... Adoro isso, as pessoas aqui não dão valor o suficiente à possibilidade de conhecer alguém que se calhar vai ser alguém que gostas, vai ser alguém que vais gostar de trocar ideias profissionais e o pessoal não dá valor a isso. Sim, é isso. É a oportunidade que eu tive de falar com o Joaquim, que é alguém que está nesta área há tantos anos, não é? Que já viu transformações nesta área do Arco da Velha. E eu que sou uma baby, que me considero baby, não é? Poder partilhar ideias com alguém importante na área, eu acho que é incrível. Percebes? É poder partilhar experiências que se calhar não teria hipótese. E isso deu-me a quarentena. Sim. E quem diz o As de Copos diz tudo e mais alguma coisa. Tu tiveste outras plataformas, tu tiveste, sei lá, estava tudo à mão de semear. Mais vantagens do confinamento. Vamos tentar fugir para esse lado. Lados positivos do confinamento. Eu acho que foi mesmo ter tempo de poder estudar. Olha, está aí uma pergunta. Lados positivos do confinamento. Não, a sério. Lados positivos do confinamento. Olha, Look at the bright side of the story. eu acho que o confinamento foi incrível, porque se eu aguentei 5 meses fechada, sem fazer nada, não é? Com todos nós, com o Pedro, eu acho que é para a vida. Pois. Estes 15 anos foram a brincar. Estou a brincar, mas eu acho que sim. Sim. Eu acho que quem aguenta um confinamento... A parte pessoal mexe muito. Mexe. Eu sou honesto. Eu passei o confinamento sozinho e eu passei a aprender a estar sozinho. Que é uma coisa totalmente diferente. Não é fácil. Okay? E portanto aprendi a estar sozinho e eu gosto muito de estar sozinho. Ou seja, duas coisas mais pessoais do que profissionais. Totalmente Eu acho que a diferente. nível pessoal mexeu muito com toda a gente. E Não sei se no teu caso foi a mesma coisa, mas a nível pessoal a mim... eu muito sinceramente, eu até sou a mal dizer isto, por causa da situação em que estamos, e eu continuo a dizer a toda a gente que eu conheço, eu acredito que o pior ainda está para vir, sobretudo economicamente falando, mas para não ser demasiado negativo, e prontos. Falamos só do confinamento, ok? Eu adorei a parte do confinamento. Já para começar, nunca dormi tanto nos primeiros 4 dias. Aquilo aconteceu, ou seja, eu já saí daqui em fim de março, quando o Trump diz, porque a minha clientela é toda americana, por isso quando o Trump diz que acabaram os voos da Europa, e que top, naquela altura ainda pensei que ia só ser 2 semanitas, e que top, vou carregar o carro de vinho, vou lá para a terrinha 2 semaninhas, vou descansar, vou beber, vou comer comidinha da mãe, vai ser uma maravilha, vou engordar 3, 4 quilos, mas que se lixe, vamos lá. E fui.
e passei 3 ou 4 dias a dormir, porque só entre janeiro e fevereiro foi 3 vezes a Londres, uma vez a Nova Iorque, e depois quando cheguei cá, depois de acordar, aqueles 3, 4 dias só de dormir, comecei a olhar, comecei a ver as notícias, e eu, notícias portuguesas, esquece. Comecei a ver notícias do Reino Unido, comecei a ver notícias da América, claro, eu preocupo-me mais com a economia americana, quase, e eu fico, ui, Está feio. isto não é para 2 semanas, meu. Está muito feio. Isto não é para 2 semanas. E eu, o fim de março e o mês de abril todo foi um mês espetacular. Foi o mês onde eu reestruturei completamente o negócio de um lado para o outro. Apesar de ser o mesmo conceito, foi um mercado completamente diferente, é uma experiência diferente. E eu estou a adorar. Não. Adorei aquela... Sabes o que é que eu adorei mais? Ter tempo de fazer o que eu queria mesmo fazer. Sabes aquelas coisas que dizes, pá, um dia faço? Eu acho que foi isso que também me ajudou a quarentena. Chegou a altura de... Eu sempre disse que queria mais, sempre disse que queria aprender, mas chegas a um ponto que arranjas desculpas porque não podes, porque acordas tarde, porque tens isto para fazer. E na quarentena tu não tinhas desculpa. Ias fazer o quê? Ias da sala para a cozinha? Era desculpa. Ias da sala para a cozinha? Uau! E eu aprendi então, a eu tive cozinhar mesmo mais para mim. Ai, aqueles arroz de marisco com 3 gambas. E eu acho que foi isso, eu aproveitei o tempo. E adorei, sabes? Gostei muito. Mas, ou seja, foi muito mais do lado pessoal, a descoberta positiva? Foi, mas no meu caso também teve a parte profissional. Eu consigo dividir as duas, porque eu a nível profissional tive a parte em que agarrei o meu tempo e eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Comecei a comprar mais livros, comecei a ler mais, comecei à procura de mais informação online, Porquê que não compraste um par de ténis em vez de fazer isso? Então, mas se é isto que eu faço na minha vida, porque é que iria comprar outra coisa qualquer? Não, sério. Ele estava a tentar afetar a mim. Não, é que há aqui uma pessoa dentre os 3 que claramente é muito mais estilo, não é? Claramente. Desculpa. Não, mas a falar sério. Eu melhorei a parte profissional, ou pelo menos tentei fazê-lo, e a parte pessoal também. A altura do confinamento para mim foi ui. Há aqui uma onda enorme. Há um tsunami e tens 2 opções, ou levas com ela no focinho, ou então apanhas a onda e vais com a onda. O meu problema na quarentena inicialmente foi, acho que a cena é muito... A roupa não serve. A cena é muito... Tu adaptaste a uma realidade diferente, ok? Eu acho que o segredo é muito isso. Nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade, que é adaptar-nos a diferentes realidades. Ou deveríamos ter. Okay? Maioritariamente temos, ok? E cada um à sua forma. Eu acho que pensámos que toda a gente tem, porque o pessoal que tem acaba por estar muito junto e pensa que toda a gente é assim. Mas a maior parte das pessoas não é. Eu acho que eu também concordo. Rafa, eu considero o ser humano são seres totalmente adaptáveis às circunstâncias em questão. Okay? Eu considero isso, é a minha opinião pessoal. Okay? E vejo muito isso pelo meu trajeto de vida. Eu adaptei-me às diversas circunstâncias que fui tendo ao longo da minha vida. Bichinho. Pois, eu acho que as pessoas adaptam-se, a maior parte delas sob pressão, ou seja, só quando te arrancam o chão. Só quando estás à rasca mesmo. É quando está mesmo à rasca. O português é à rasca. É. Combinamos que nós. A não ser que seja por paixão. A não ser que seja por paixão, vamos parar. Ou te arrancam o chão e tu tens que te fazer à vida. É. Ou então, Deus me livre, tens poucas pessoas. A verdade é esta, é que a percentagem é muito reduzida de pessoas como tu e que se calhar como eu, como o Rafa e outros que tal, que não, eu quero mais, eu vou procurar. Sim. E vais-te adaptando consoante o percurso vai acontecendo. Eu, por exemplo... Tens aquelas pessoas que, olha... Eu, por exemplo, nesta fase, okay, habituei-me também, eu próprio, em termos de mudança profissional, okay, e eu adaptei-me a trabalhar na Zona Norte. Sim, lá está, tu foste influenciado muito. Mas tu foste adaptando o teu dia-a-dia, não é? E a tua parte profissional e pessoal. Tipo me adaptar, tipo reencontrar. Pronto, mas tens pessoas que não conseguem. Tipo que encontrar aqui soluções a trabalhar só na Zona Norte em que eu me pudesse minimamente safar, no meio de uma pandemia, safar um bocadinho dentro deste panorama todo que nós vivemos. Eu considero isso. A forma como eu tive foi centrar-me, se calhar, no estudo.
Foi na aprendizagem. Aquilo que eu não tinha tempo, ou que Magnífico. achava que não tinha tempo, Magnífico. não é? Foquei. E Mas eu também tive Sei lá, essa- eu ia essa- passar essa 24 fase. horas a olhar para o Pedro, Magnífico. Mas- por muito que eu, que ele seja o amor da minha vida. Atenção, mas eu não vou ficar 24 Sabes que- horas, 24 sabes- horas a olhar para ele, não é? Sabes que eu, para mim, o confinamento, para mim, teve uma situação... o que para algumas pessoas foi um relax e um baixar as armas e um aproveitar o estar em casa. Não. E eu, para mim, eu acho que trabalhei mais enquanto estive em casa, confinado, do que propriamente todo o dia a estar em que chegava e tinha 2 dias de folga em que desligava. Eu não conseguia desligar. Eu estava em casa. Eu trabalhava horas e horas e horas e horas. Porque se não era em reunião, porque nós fazíamos reuniões online pelo Teams, se não era em reunião, eu estava a dar formações. Ou eu estava a pesquisar sobre o meu produto, o que é que eu conseguia, ou então estava a fazer cocktails em casa, para ver as oportunidades que eu conseguia fazer com determinado produto, etc, etc. Eu estava sempre em busca de algo. Mas tu conseguiste encontrar algo no errado, algo no meio do tanto errado, não é? Que esta pandemia, conseguiste encontrar algo para Para poder dar a volta. melhorar o errado. That's life. Mas eu também considero. Eu depois também tive um hóspede em casa, ou uma hóspede, que convenhamos que não para quieta, que acho que ainda consegue ser pior que eu, Quem? que é Camacho. Ah! Eu acho que é a pessoa que ainda consegue ser pior que eu no sentido, no bom sentido, ok? De No bom querer sentido, estar de querer sempre ali. estar constantemente. E o ela estar no projeto que estava, que fez parte e com todo o mérito, Do Angel Share. do Angel Share, com todo o mérito, e acho que fez um excelente trabalho. Eu fiz uma brincadeira com Os ela. temas que ela escolheu foram incríveis e fizemos uma brincadeira, eu, ele e a Camacho, Foi lindo. em direto. Foi lindo. Foi de chorar, foi um bocado de chorar a Chorar, rir, é. sim. Ela também acaba por me influenciar, e é como eu digo, ela é uma das pessoas que me influencia imenso, porque puxa muito por mim e pela minha capacidade crítica e de querer mais. E faz-me dizer, então, mas é isso que tu queres? Se queres, por que não? E eu fico, ela... É tão bom ter então, pessoas assim à tua volta. bem, espera aí que isto não é assim, queres ver? Toma lá. E nós tínhamos, imaginem, 7 dias da semana, 6, ou melhor, 5, era a trabalhar, e eu aprendi muito com ela, no trabalho que ela desenvolveu, eu própria ia estudando aquilo que ela estava a preparar, eu ajudava só a editar. Mas ao editar parece que não, mas tu lês aquilo tantas vezes que aquilo ajuda-te Fica, imenso. claro. Fica. E eu tenho-lhe a agradecer isso por ela me ter tido ao lado dela, porque me fez estudar diariamente ao ajudá-la a editar as coisas. Depois tínhamos o sábado, que era o nosso dia. Então, a quarentena toda, durante os 142 dias que eu tive em casa, Jesus, até os contou. Já não contei. eu contei. Eu contei. Tenho OCD a esse Esse ponto. a esse ponto. Todos os sábados era o nosso dia de relax. Yeah. Ela, eu e o Pedro era o dia que jantávamos e que... Lazy. Sim. Relax. E era festa. E é fixe. E era altamente, porque era o dia que tu tinhas para descontrair. Porque assim, o mundo do E bar estares sofreu com muito amigos. mais com isto tudo, não é? Sim. Muito. E estares Ficou com fechado amigos. até muito mais tarde Sim. e ainda agora está a sofrer muito Bares, mais. restaurantes. E continua. E continua. Mas parece Deus que tem se há comida tens umas certas vantagens. Agora sim, nesta fase. Tens vantagens, mas se não tiveres, não tens. Nesta fase. Ou seja, está e não está. Coitados dos bares. Mas pronto, não vamos Mas falar sim, foi de bem. coisas Sim, claro, negativas. claro. A minha Para quarentena foi muito gira. Para mim, Tive uma Ana Camacho a... para mim A bater mal. uma última pergunta. Ok? Epá, é agora que eu me vou embora. Espera aí. Uma última pergunta. O que dizem os teus olhos? Não, estou a brincar. Não vamos fazer aqui cenas. Daniel, não és é tu. isso. Não é isso. Onde é que tu te vês? Considero-te uma pessoa ambiciosa e daí a minha pergunta. O que é que tu te vês a fazer daqui por 2 anos? 2? E eu estou a dar aqui um timing relativamente curto, podia ser se calhar mais 5, 10 anos, porque acho que a tua carreira profissional, que neste sou uma último estrela ano, cadente, vamos ter neste calma. último ano, principalmente neste último ano,
mesmo extra-Covid, já sofreu aqui várias alterações. E se num ano sofreu grandes alterações no meio de uma pandemia, acho que em 2 anos tem pernas para andar ainda mais, e por isso é que eu te estou a perguntar se tens alguma ideia ou não. Coitado. Também podes dizer, não tenho. Vai-lhe gostar tanto de explicar os 17 projetos. Lindo. Em que é que estás a pensar, Yolanda? Olha, daqui a 17. daqui a um ano eu espero estar casada. Ok, Ok. boa. Ok. Já era algo que eras para fazer este ano, não conseguiste? Sim, Viva era lá. para ser os 15 anos e infelizmente Sim. cortaram o Covid. A culpa é do Covid. E está o Pedro em casa. O Pedro não está cá. Mas eu acho Só que por ele isso. safou-se. Ele está assim, mas não está em casa. Ele Está ali. safou-se este ano. Ele, só para ter certeza. Mas sim, era algo que iria ser bastante importante para nós este ano, que não íamos casar em Portugal. Oh. Pois, pode ser que vás. Oh. É. É um sítio que tu gostas, por isso. Onde é que é? Pronto, não posso saber. Ok. Vamos casar em Las Vegas. Aí que fixe. Fogo. Mas sabes que depois os casamentos lá não são, se calhar... Mentira. Pois é verdade, é mentira. É verdade que é mentira. Isso é a tua cena. Tu Não é para que és para um ver. bocado- Ele só estava a ver Conseguia estar se- ali a conseguir. Tu é que- É és válido, aquela gente, cena. é válido. Ok? Vamos lá ter calma. Marada. E a nível profissional? A nível profissional, Deus sabe. não Ui. sei, Ui. mas espero. Ui. Quero mais. Acho que. Não acho, tenho a certeza que posso mais. Mas isso é normal. Alguma coisa em mente? Ainda bem. Ou ainda não sabes Várias. bem? Ainda estás aí em descoberta? Várias coisas em mente, porque não sei o caminho que seguir. Só isso. Ok. Acho que é nisso que estou ainda estagnada. Sabes que é mais ou Ainda menos estou para no- norte, mas... Não sei se é para norte ou para sul, aí é que está. Ou seja, eu sei o que quero, Ok. não sei como quero. Uhum. Ok. Acho que não Ok. sei se me estou a fazer entender. Podes partilhar do que sabes o que queres ou ainda é um bocado cedo para falar nisso? Mas eu já disse, Ah, pronto, ok. o meu objetivo é... E sempre, eu nunca escondi isto, e tu já me conheces há anos, e eu sempre que posso viajo. Sempre que posso viajo e vou a sítios diferentes e conhecer culturas diferentes e espaços diferentes e bares diferentes. Por isso, eu não sei onde é que a vida me vai levar e o meu percurso profissional me vai levar. Eu tanto posso ficar aqui como não é? Espetacular. Mas- Eu, acho, Adoro. eu fiz esta pergunta com um sentido, que é, eu acho lindo quando existem pessoas que não sabem aquilo que vão fazer daqui para 10 anos. Não sei. Ok? É magnífico. Porque eu não sei. Eu, se me perguntasse o que é que eu estou a fazer daqui para um ano, não sei. Provavelmente vais ter com um perguntasses- casaco fixe. 2 anos. Mas... Perguntaste o ano também não. passado se eu algum dia iria estar aqui sentada com vocês. Não, Claro eu ia que te não. dizer assim, achas Claro. bem, estás todo Uma parado pessoa, na cabeça, claro. não sabes? Sim, sim, claro. E tu conheces-me e sabes que é assim que eu sou e levo as coisas assim. Eu tanto neste momento estou aqui como se calhar daqui a um ano, olha, estou na Eu- E Conchichina. sentado comigo é um bocado difícil, que eu normalmente... Ele não senta, ele rebola. Yolanda, muito, muito obrigado por ter vindo. Obrigada eu, Muito As obrigado. felicidades do mundo. assim espero. E vemos-nos na Jamaica, então. Yeah. Jamaica não. E só vamos acabar agora porque, E porque, acabou olha, o porque vinho. acabou- Porque vinho, porque já não há mais senão- vinho, porque senão tem que abrir outra. Yeah, é só mesmo por isso que vamos acabar. Obrigado, meu amor. Obrigado, Obrigada Yolanda. eu. Obrigado. Obrigada.